Estamos em recorde de arrecadação, mas os serviços públicos estão piores do que nunca. Eu, por exemplo, saí da Espanha porque percebi que as pessoas não queriam ser livres, e que as pessoas, no fim das contas, só queriam me ferrar. E se pudessem me ferrar o máximo possível, melhor ainda. Me irrita que eles têm gente que nunca pagou um centavo em impostos, nem um centavo. Que vem da África e recebem atendimento médico de graça, ganham um hotel, recebem tudo de mão beijada, enquanto um espanhol que já contribuiu com impostos. Além disso, o seguro em Andorra está pagando o tratamento dele, e ainda vão criticar. Ah, agora você volta pra cá? Esperavam que deixassem o filho morrer? Vamos revisar um pouco a trajetória de Sanches desde que chegou ao governo. Disse que não ia conceder indulto, concedeu. Disse que não ia fazer concessões aos separatistas, fez. Disse que nunca ia fazer acordo com Bildu, está no governo graças a eles. Disse aos valencianos que pedissem ajuda, se precisassem. Literalmente. Essa é uma das frases mais infames da democracia na Espanha. Ontem, após um apagão nacional de 6 horas, ele apareceu e declarou não saber de nada. Não posso demitir funcionários públicos, mas posso substituí-los por tecnologia. Vou dizer aos funcionários públicos para ficarem em casa, receberão salário, mas que me deixem implementar a administração digitalizada. Quando eles se aposentarem, não contrataremos mais ninguém. Você recebe por ficar em casa? É um absoluto parasita dizer que está recebendo utilizando uma falha do sistema que permite que fique parado sem fazer nada. Quer dizer, como você consegue viver com a mente tranquila e dormir em paz sabendo que é um verdadeiro parasita? Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje temos o enorme prazer de contar com Víctor Domingues, uma referência para toda a ala liberal e conservadora. Bom, isso quem define é ele, mais ou menos. Bem-vindo de volta, Victor. Agradeço o seu retorno. Este episódio teve muita história por trás, né? Teve muitas amigas, né, senhores? Um dia contarei o que aconteceu, mas a Santa Virgem, no final. Bem, tenho que te agradecer por ter vindo, porque já... Olha, vou dizer a verdade para vocês. Este episódio já foi gravado e o sistema travou aqui para o meu técnico de som. O software travou e absolutamente todo o conteúdo foi perdido. E graças ao Victor ser uma grande pessoa e... Gosta de mim? Um monte. Ele aceitou gravar de novo. Então é isso, senhores. Agora vamos ver se sai um podcast igual ou um podcast diferente. Sim, porque... Lembro-me muito bem desse programa. Foi sensacional. Mas estou convencido de que Deus quis que regravássemos e que este ficará muito melhor. Victor, quero te dizer que isso é uma loucura. Ontem, e hoje é terça-feira, 29, e ontem foi segunda-feira, 28. Pela primeira vez na história que me lembro, houve um apagão generalizado em toda a Espanha. Há um tempo você começou a postar memes de uma senhora com um fósforo e uma panela dizendo pelo menos não governa a extrema-direita. O meme do Rejão virou realidade, você sabe que esse meme é dele, né? Foi ele quem postou na época. Não posso acreditar. Sim, porque eu não lembro exatamente quando foi. Alguém à esquerda, sem fazer autocrítica, reagiu a um evento ruim com um meme dizendo que pelo menos a ultradireita não está no poder. E é literalmente assim? Olha, eu acho que o que aconteceu ontem também mostra o quanto somos dependentes de tudo que é digital agora. E como, literalmente, cortando a energia, você paralisa tudo país. Mas, Vitor, uma coisa. Você e eu, imagino, me corrija se eu estiver errado, você e eu e muitas outras pessoas que você pode chamar de guerreiros culturais, críticos sociais na internet, como quiser. Temos várias frentes abertas, como os malditos carros elétricos. Somos contra essa transição ecológica que a União Europeia quer fazer, somos contra a moeda digital, o euro digital que a agenda quer impor, 2030. No fim, isso veio a calhar para a gente apontar e dizer, olhem, seus grandes filhos da mãe. Se os planos desses caras se cumprirem, vamos estar muito mais despreparados em caso de uma falha na rede de... O fornecimento gera uma dependência muito maior, evidentemente. A questão dos carros elétricos não é o carro em si, mas a imposição forçada. Se você quer um carro elétrico, compre um. O que acontece é que não tire de mim o meu carro a combustão, se eu quiser ter um carro a combustão, e acima de tudo, não faça uma regulamentação na qual você obrigue os fabricantes a terem que produzir carros híbridos, porque assim eles têm exceções fiscais. E não limite a entrada de certos carros no centro de Madrid, porque você pode entrar com uma Ferrari, mas não pode entrar com uma C15. É uma coisa que não faz nenhum sentido. E no final, acabam surgindo certas dinâmicas pelas quais você gera um incentivo para que a maioria das pessoas tenha que trocar o carro por um desse tipo, quando além disso, você nem tem a infraestrutura totalmente preparada para responder a esse tipo de demanda. E depois, ao mesmo tempo, é engraçado porque... Você quer aumentar a demanda elétrica, mas aí está fechando usinas nucleares e quer manter tudo só com energia renovável.
Sabemos que a energia renovável é um bom apoio, mas não uma boa base, e que, acima de tudo, você depende muito dela. O dia está bom, o sol não é problema, mas a energia eólica depende de como estiver o vento. No final, é preciso ter todas as bases cobertas. Não se trata de ser a favor ou contra as renováveis, mas sim de vamos ser coerentes e entender que a energia nuclear é uma energia limpa, uma energia super rentável e que pode ser a base que sustente. Depois o resto. E depois nos apoiarmos em outros tipos de energia totalmente viáveis e muito boas, sabe? Então não há muito sentido em demolir represas, entende? Quando elas já estão construídas e funcionando como infraestrutura. No final das contas, especialmente considerando o euro digital, é essencial entender que o digital é extremamente prático. Não se trata de lutar contra isso, pois é o curso natural das coisas. As pessoas sempre buscam comodidade e isso precisa ser compreendido. Por mais que você diga que com isso estará seguro e seu dinheiro será soberano, é importante lembrar que há riscos envolvidos. Isso é dito por alguém que conhece o Bitcoin, que vem do ambiente cripto. As pessoas desejam coisas simples e não se importam que o dinheiro não seja delas, nem em não serem livres. Isso é uma Black Pill, como eu costumo chamar. A Black Pill é entender que a maioria das pessoas não quer ser livre. A liberdade implica estar seguro, mas dentro de uma segurança. As pessoas acham que o Estado está aí para ajudá-las e responder diante de situações como a da Dana, mas isso não é real. Ou que é capaz e vai ajudá-la diante de qualquer problema. E o que vemos é que estamos em recorde de arrecadação, e os serviços públicos estão piores do que nunca. É algo curioso sobre o qual, no fim das contas, acho que ninguém reflete. Ou seja, cada vez eles têm mais do seu dinheiro e você tem cada vez menos capacidade de poupar. Você não consegue se tornar independente, não tem um projeto de vida, e o governo fica com a maior parte do seu dinheiro. E o país não melhora, nem você tem melhores serviços públicos. Porém, é extremamente perigoso começarmos a normalizar esse tipo de situação, dizer que é assim mesmo. As coisas estão assim. Um dia acaba a luz o dia inteiro. A gente já normalizou isso e não acontece absolutamente nada. Acredito que estamos diante de um horizonte, especialmente com a questão do euro digital, que deve começar a ser implementado a partir de outubro. Se não me engano, é um desafio que temos pela frente de ver como as pessoas vão lidar com isso, sabe? Porque talvez as pessoas adotem isso bem. E se as pessoas adotarem bem, como é que você vai contra essa tendência geral de que as pessoas estão aceitando bem? Por mais que digam pra ela que não vai ser livre? Estamos diante de uma população que não deseja liberdade. Você está lutando culturalmente para libertar pessoas que não querem ser livres. É necessário ter cautela com essa situação. Eu saí da Espanha porque percebi que as pessoas não queriam ser livres e só queriam me prejudicar no final. E se pudesse me ferrar o máximo possível, melhor ainda. Ou seja, você tem que entender que o socialista médio Quer te ferrar o máximo possível, sem por. prefere que você se dê mal antes que o país vá bem. Então ele gosta de te prejudicar, tentando fazer com que você perca a posição em que está ao tentar tirar o seu dinheiro. Tentando fazer qualquer tipo de mecanismo para que ele se sinta melhor consigo mesmo, com sua existência miserável. No final, quando se tem uma existência miserável, deseja-se que os outros sejam tão miseráveis quanto. Não se quer que alguém suba, mas sim que todos sejam igualmente infelizes. Diante disso, você percebe que eles têm uma falsa? Digamos que é um falso mensagem de solidariedade, porque na verdade não querem ser solidários. O que eles querem é te ferrar para se elevarem e dizerem: eu estou muito bem, mas vivo com o seu dinheiro às suas custas e do seu trabalho. E você? Os incentivos para gerar mais valor estão aumentando. Isso é curioso, pois vejo muito isso nas redes sociais, que sempre tentam fazer o mesmo. Como estigmatizar ou fazer. Menosprezam o trabalho que você ou eu fazemos, sempre me dizendo: você não trabalha, né? Se não trabalho, por que pago impostos? Tirar meus impostos? Se eu não trabalho, então não me diga que eu não trabalho, quando depois você quer me cobrar impostos, então o que eu faço? Se a atividade gera dinheiro, não é considerada trabalho? Ou seja, eles estão dentro desse paradigma de como eu não gosto do que você faz. O que você faz não é trabalhar, isso é coisa de velho ultrapassado, sabe? Quer dizer, trabalhar é estar quebrando pedra na mina, não trabalhar é fazer qualquer atividade que gere dinheiro, goste de você mais ou menos, sabe? É assim? O que acontece muitas vezes é que dentro da situação deles, eles têm menos anos de contribuição. Não vou fazer analogia. Vamos, Vitor, não fique sem canal. Bom, tanto faz, escuta, nós. Nos censuraram. Que semaninha, essa cidade. Digamos que eles não têm muitos anos de contribuição. Eles vêm te dar lição, você que gerou muito dinheiro, que está gerando empregos e que está aumentando seu capital. De como você tem que fazer as coisas ou como você tem que, digamos, ser. Quando são pessoas incapazes de aconselhar alguém, não estão aptas a dar conselho algum. E que são os mesmos que te dizem não. Se você não é mulher, não opine sobre os problemas das mulheres, não. Se você não é gay, não opine sobre os problemas dos gays, certo?
Se você nunca gerou um emprego, não fale da minha empresa, nem sobre como gerar empregos ou administrar negócios. Porque você não faz a menor ideia de como criar um negócio. Você nunca gerou um real por conta própria na sua vida? A forma de ganhar dinheiro é pedir financiamento ao Estado para o negócio e ainda subsidiar o cliente que não quer comprar mesmo com subsídio. Como acontece muitas vezes no setor da cultura, que no final você tem um negócio que virou normal ser financiado pelo contribuinte. Quando talvez não sei, por que não fazer o mesmo com um empreendedor comum? Isso é absolutamente impensável, por exemplo, em um país como os Estados. Eu mencionei isso durante minha visita ao X-Cancel. E não acho que sejamos os maiores fãs de Hollywood. E o que Tenha visto essa conversa deveria saber disso, mas Hollywood te agrada mais, te agrada menos. Se quiserem fazer uma bagunça progressista colocando a Branca de Neve morena, muito mais bonita do que a rainha. Se quiserem colocar os anões que parecem ter saído de um videogame barato do PlayStation 1. Ok, você assume os riscos de fazer uma Branca de Neve woke, mas os prejuízos assume o setor privado. Esses idiotas com o nosso dinheiro querem fazer uma paródia da guerra civil, querem fazer uma paródia de qualquer coisa, querem rir dos espanhóis que não pensam como eles com o nosso dinheiro. O irônico é que eles lucram e nós arcamos com os prejuízos, pois eles não veem um centavo. Além disso, isso não dignifica o trabalho deles. Afinal, acredito que o artista sempre precisa ser livre para se expressar. Sua condição de artista em liberdade. E se no final você é um subsidiado pelo governo, ou seja, como você pode se dizer rebelde se literalmente é o governo que te paga? Isso não faz o menor sentido, porra. Eu tive uma discussão com uma amiga minha, muito querida, não vou mencionar o nome dela, que trabalha na televisão. Ela dizia que é arte e cultura. E eu falei, tudo bem, então vou colar uma banana em uma cortiça com fita adesiva e quero que o Estado me pague por isso, porque é arte e é cultura, mas não depende. Eles escolhem, e quase sempre escolhem, as pessoas que costumam. Se Almodóvar começasse hoje a criticar Pedro Sánchez, suas opiniões estariam mais alinhadas com a mensagem deles. Eu digo o quê? Não subsidiariam suas porcarias com dinheiro público. Isso contamina o setor, pois força todos a agirem da mesma maneira. Para prosperar no jornalismo e em outros setores, é necessário dedicação e esforço. É por isso que eu falo em dignificar novamente esse tipo de trabalho e profissão. Porque literalmente eles prostituíram essas profissões e eles ainda talvez nem tenham consciência disso, mas são prostitutas do seu setor. É como se houvesse uma ditadura absoluta no seu setor. Ou você pensa de determinada forma, ou fica sem trabalho. E supostamente temos uma lei que diz que não se deve discriminar ninguém por sua orientação sexual, nem por sua ideologia, nem por seu sexo, nem nada disso. Por que isso é normalizado em certos setores? Se há pessoas que pensam de certa maneira, elas não podem ter um bom desempenho no trabalho e a porta é fechada para elas, porque isso é um assunto que precisa ser discutido. Além disso, elas são perseguidas judicialmente, como no caso de Nacho Cano. Sim, e falamos também das pessoas que defendem a diversidade de todo tipo, menos a intelectual. Falamos de diversidade superficial, mas não podemos ter diversidade de pensamento. Não vai acontecer que no final das contas, eu acho que é a mais importante e a mais saudável. Eles só se interessam pela diversidade superficial, como você. Bendito. De orientação sexual e cor de pele. E te digo uma coisa, diversidade de identidade. Na parte, digamos, externa. Desde que você concorde comigo ideologicamente, senão não me interesso. Ou seja, se você é um negro de direita, não me... Interessa não. Você é um tio Tom. Te insulto, te chamo de negro de merda, como Isabel Pardo Vera Ndongo. Esse é o problema, e isso é uma coisa que me impressiona. A Infoblogger, por exemplo, chama todo mundo de esquerda de maricão, maricom e outros termos pejorativos. Porque simplesmente não concorda com as ideias deles. Ou seja, ser racista, ser homofóbico, desejar uma violação para uma mulher... Como? Por exemplo, Isabel Dias Ayuso. Está justificado desde que essa pessoa seja de direita. O que vi recentemente no Twitter me pareceu lamentável. No Twitter, um homem branco se tornou pai recentemente. Não tenho mais detalhes sobre o ocorrido. Parabéns, mas deixa eu te dizer algo. A criança teve algum tipo de condição pela qual tiveram que transferi-la do hospital onde nasceu em Andorra para Barcelona, pagando com o seguro de Andorra. O tratamento da criança. E tem esse pessoal no Twitter como alguém pode ser tão miserável? Olha, eu vejo isso, mas o que aconteceu? Que o pessoal no Twitter está insultando o Sérgio. Então você vem aqui pedir nossos recursos, mas ele está pagando, não está? Não está claro que ele está pagando e já pagou quando esteve na Espanha? Isso é o pior. Me irrita que eles tenham gente que não pagou nada. Nem um centavo em impostos, nenhum centavo. Vindos da África, recebem atendimento médico, hotel e absolutamente tudo. E pegam um espanhol que já contribuiu, que ainda por cima o seguro em Andorra está pagando o tratamento dele.
e vão apontar pra ele dizendo: ah, agora você volta pra cá, não sei o que tinham que deixar seu filho morrer, não sei o que, umas barbaridades, cara, que é assim que eu vejo esse pessoal e esse pessoal é miserável. Ou seja, eu me coloco na condição de estar ideologicamente numa posição parecida com a deles. E jamais me ocorreria banalizar com o filho de outra pessoa ou com a vida de outra pessoa, com o familiar dela. Estamos falando de uma questão humana, e essas pessoas só são humanas com quem lhes interessa. Quer dizer, se for um tio de Almagref, aí me interessa, porque por algum motivo político eu vou até o fim. Vamos até uma casa se for preciso. Mas se for um espanhol que pagou impostos, que não me interessa ideologicamente, eu digo que o filho dele tem que morrer. Quer dizer, é uma dessas coisas. Cara, é pra pegar esses caras e literalmente, fala isso na minha cara pra mim, fala isso na minha cara, porque isso é coisa de gente miserável, cara. Quer dizer, eu estava vendo e ainda vi o Sérgio, não falei nada pra ele, mas se eu fosse o Sérgio, jamais teria entrado nisso tudo. Além disso, entrar em conflito e ficar discutindo é desnecessário. Você está numa situação em que não precisa debater com esse pessoal. São pessoas ruins, eu vi o lado ruim desse pessoal no sentido de que eu não quero contribuir para que esse pessoal tenha um estado de bem-estar. Quer dizer, eu não quero, eu não quero. Eu quero sair do sistema e quando o sistema puder ser demolido, talvez eu participe disso, mas eu não quero participar. Estamos falando daquelas pessoas que querem o meu mal, que usam recursos públicos para me demonizar. É disso que se trata. Pegam o seu dinheiro, vão para a televisão espanhola e colocam o seu rosto com uma mira ali e começam a te apontar. E a sexta, como disse no Congresso, normalizamos a existência de um programa de perseguição absoluta de pessoas. Na La Sexta, você dirá que é dinheiro privado. Bobagem, eles recebem publicidade institucional de todos os lados. Você acredita que a La Sexta seria como é e receberia menos dinheiro se o Grupo 3 Mídia não jogasse dos dois lados? O Grupo 3 Mídia possui a Antena 3, com Vicente Valles, que diz uma coisa, e a La Sexta, que diz outras. Sabe? Então imagina se eu agora começo a montar um programa que eu chamo de tal jeito e começar a apontar jornalistas o que eles diriam. O fascismo coloca alvos na cabeça dos lançadores. Se eu espalhasse boatos e veneno, seria como Mussolini. Fazendo isso, seria criticado. Mas normalizamos ter um programa de televisão na sexta que se dedica a apontar cidadãos individuais que expressam sua opinião. Dedicar um programa a algo que você não goste muito é bem pesado. É literalmente perguntar, em que momento normalizamos que existam pessoas cujo trabalho seja esse? Não sei, ser os SS da sexta, porque eles são os SS da sexta. Essas pessoas podem sentir que estão fazendo algo bom, mas na verdade são agentes perseguidores de dissidentes. É isso mesmo? O que eles querem fazer é, se você pensa contra o sistema, você vai aparecer nesse programa sendo apontado com... Nossa, cara, já assim de conspiracionista. E vocês? Victor, outro dia eu comemorava seu retorno. Isso me lembra Wall Street e Wolverine. Que, aliás, é uma conta com quase 1 milhão de pessoas que derrubaram do nada. Agora podemos discutir os motivos apresentados pela Meta Irlanda sobre esse assunto. Comemoro a devolução da sua conta, pois me parece que ela fornecia muita informação para muitas pessoas. Você se tornou praticamente um meio digital muito mais visto. A mídia tradicional se incomoda com o maior alcance das mídias sociais. E recebi uma resposta dizendo: você e seu amigo, o Wall Street Wolverine, querem matar de fome e tirar a aposentadoria dos nossos velhos. Aparentemente, essa pessoa nunca te ouviu falar sobre a questão das aposentadorias. E é por causa desses programas que nos tornam alvos, principalmente você. Tenho que admitir que você é um alvo maior, mas... Eu, ultimamente, estou no headline com a machosfera. E, bom, a questão é, vocês assistem a esses programas e o que eles fazem é incitar o ódio. É isso, incitar o ódio. Esse cara literalmente disse pra gente: vem pro meu bairro em Almeria com seu amigo, o Vitor, e vocês vão ver, vão tirar a aposentadoria da minha avó. E eu, caramba, mas quem foi que disse isso? Conteúdo incompleto. Não é possível reformular e resumir sem mais contexto. Público. No qual não importa o que você está dizendo, porque a verdade ficou em segundo plano. Aqui o que importa é a narrativa. Vivemos um país no qual, para te manter dominado, o que fazem os filhos da puta do governo no meio de uma tempestade é invadir a RTVE. Pessoas morrendo enquanto eles se preocupavam em controlar a mídia, com o povo se afogando na lama. Então a pergunta é, como podemos lutar contra isso? Não é necessário lutar. Eles estão cavando a própria cova, pois não tem a narrativa há muito tempo. A população que os assiste vai morrendo progressivamente, e o saldo está contra eles. A cada segundo, o mundo está mais ao meu favor e menos ao deles. Então isso não me preocupa, porque eles estão cavando a própria cova aos poucos, sabe? Evidentemente, isso vai levar anos. Mas o que você comentou brevemente sobre as pensões e toda essa questão, enfim, é uma questão, às vezes,
de capacidades, tem gente que por causa das capacidades, não é uma questão de entenderem ou não, mas sim de não terem a capacidade de entender porque não conseguem. Em resumo, com RAM insuficiente não é possível processar a informação. Então, se não há RAM suficiente, você não pode explicar para um cara que não tem RAM suficiente, que ele entenda certas coisas. Ou seja, porque no final das contas, o problema das pensões é algo bastante complexo e não é algo que vai afetar. Vitor, a solução não é tão complexa se você simplificar, mas pode ser complicada. Ah, não, a solução sim. O que eles te dizem, eles simplificam. A solução é tipo, então tem que cortar pensões, né? Ou seja, isso é um processo lento, no qual quem vai ser sacrificado é o jovem, não o aposentado atual. Eu só peço ao aposentado atual que pare de ser egoísta e que por míseros 20 euros a mais continue votando no Partido Socialista Obreiro Espanhol. Talvez seria... Pense no futuro dos jovens e nos permita sair desse sistema que o senhor mereceria. Provavelmente uma aposentadoria melhor, sim, mas a sua é ruim assim porque o sistema é ruim, não é? Para acabar com esse sistema, é necessário fazer uma transição para o sistema de capitalização. Além disso, os idosos creem que esse é o sistema em que vivem. Um sistema em que eles economizam seu dinheiro, o possuem e, se morrerem, o dinheiro continua sendo deles, não fica com o Estado. Isso é muito importante. Então, quando entenderem que é preciso fazer a transição para um sistema no qual não seja necessário uma pirâmide, no qual haja muito mais gente trabalhando e muito menos gente em cima, que agora mesmo é insustentável. A não ser que se importe metade da África e essa metade comece a trabalhar e contribuir, até que isso seja compreendido. As pessoas não vão perceber que não se trata de sustentar o sistema, mas sim de demolir e criar um novo sistema baseado na sustentabilidade. Afinal, você está sobrecarregando as contas públicas com um dinheiro que poderia ser usado em coisas muito mais úteis, entende? No final, se você considera o dinheiro gasto, principalmente se endividando por não conseguir pagar as pensões atuais, o sistema de pensões usa as contribuições dos trabalhadores atuais para pagar as pensões atuais, mas elas são insuficientes. Não é suficiente e você precisa se endividar para pagar as pensões atuais. E isso só piora. Então, como vai piorando, é algo que vai arrastando e vai gerando déficit, vai gerando dívida. Você precisa fazer uma transição na qual os jovens de hoje, uma parte da sua seguridade social paga os atuais pensionistas, enquanto outra vai para um fundo. Então, haverá uma parte dos jovens que vai pagar uma pensão, uma parte de uma pensão que eles não vão receber. Eles permitirão que as pessoas se libertem desse sistema conforme os mais velhos, que de fato receberão essa pensão, forem falecendo. O sacrifício não será dos aposentados, mas sim dos jovens. Por isso digo, deixem de ser egoístas. E por um trocado a mais, porque dão um trocado a mais para eles, ou seja, por 7 sacos de lentilhas. Eles compram votos na prática, mas por trás estão tirando com impostos. Esse é um assunto que eu queria conversar com você. Realmente, esses 7 sacos de lentilhas que prometem para eles nem são sequer tangíveis? Considere um aumento mensal de 50 euros na aposentadoria como exemplo. E às vezes nem isso, hein? Bom, sim, mas imagina, aumentam 50 euros por mês nas aposentadorias, eles acham que estão 50 euros mais ricos no mês. E realmente, com as políticas que estão fazendo, o azeite de oliva aumenta, toda a cesta básica aumenta. De compras, a conta de luz aumenta, A gasolina aumenta. Ou seja, com esses 50 euros, eles têm muito menos poder de compra e mesmo assim as pessoas não conseguem enxergar isso. É importante compreender que o aposentado atual recebe um valor muito superior ao que contribuiu durante sua vida laboral. Por isso, às vezes me irrita quando vem com essa atitude tão arrogante de eu contribuir. Sim, o senhor contribuiu numa Espanha em que praticamente não existia imposto sobre valor acrescentado. O imposto de renda de pessoa física era irrisório, havia pouco impostos e regulamentação. Tudo funcionava informalmente, sem notas fiscais com imposto sobre valor acrescentado. E o senhor conseguiu economizar, ter um patrimônio e um projeto de vida. Os jovens enfrentam dificuldades para se independizar e economizar devido aos altos impostos e inflação galopante. Além disso, o senhor contribuiu em pesetas e está literalmente recebendo a aposentadoria em euros atualizados até hoje. Então você está recebendo bem mais do que contribuiu no passado? E é muito mais difícil ganhar a vida agora do que quando o senhor vivia. Se é verdade que o senhor veio de baixo e subiu, nós viemos de cima e estamos descendo, então a tendência é diferente. Não estou dizendo que esses senhores não contribuíram, ou que estão recebendo mais do que já contribuíram. Então, essa mensagem de eu já contribuí, que eles se virem, não é uma mensagem muito conciliadora, não é? Porque o que você está dizendo é, eu importo e o resto que se dane. Que os políticos ou quem fez isso resolvam tudo isso, mas não é assim que funciona. Para resolver, é necessário fazer um sacrifício. E para fazer esse sacrifício, certos partidos políticos precisam entrar em acordo para romper o Pacto de Toledo, detoná-lo e dizer:
Ok, os aposentados atuais continuam assim, os jovens passam para outro sistema e nós nos sacrificamos. É assim que eles levam em conta, mas o que acontece quando você tem a Charo Chares que literalmente não quer sair dali e não vai deixar você sair? E você vai continuar preso nesse ciclo? Além disso, vou te dizer uma coisa, a maioria dos partidos políticos interessa manter as pensões. Por quê? Porque é um clientelismo brutal. Ter grande parte da população totalmente dependente de você significa que eles votarão em você. Você realmente quer que, de repente, eles deixem de depender de você? Que tenham seu próprio fundo e possam decidir quando sacar esse dinheiro. Se querem deixar, se querem sacar, em que investem, onde guardam, porque além disso esse dinheiro não está sendo investido, esse é outro ponto. Estão te dando um dinheiro indeterminado. Você contribui com uma aposentadoria que não sabe qual vai ser. Uma aposentadoria indeterminada. É um acordo de pagamento em que eles determinam o valor e a data, além de adiarem cada vez mais a sua aposentadoria, e ainda assim não há garantia de que você receberá. Agora, por exemplo, colocam um imposto de solidariedade no seu contra-cheque a partir de certo nível de renda, obrigando-o a contribuir. Para manter as aposentadorias supostamente sustentáveis, verifique se de fato são, já que precisam ser reformadas anualmente. Para manter o sistema, é necessário aumentar a idade de aposentadoria ou criar um novo imposto de solidariedade sem nenhum benefício em troca. É como, cara, se você diz beleza, assumo que isso já não funciona, faz uma transição para um novo sistema, usa todos esses fundos que você vai economizar para outras coisas. O que poderia ser feito seria incrível. Se depois ainda corta o déficit e a dívida pública, elimina ministérios, pega o orçamento desses ministérios, já fico até socialista, viro falangista, comece a fazer habitação pública utilizando o orçamento dos ministérios atuais, sem envolver o setor privado. 500 milhões, quantas casas dá para fazer? Com 500 milhões, muitas casas. Outro assunto que comentei recentemente é que os maiores beneficiários das políticas que alegam combater a especulação são os próprios especuladores, já que a especulação ocorre quando há escassez de moradia. Ou seja, se você quer acabar com a BlackRock e quer acabar com a Blackstone. E com todos os fundos maravilhosos. Esses produtos que vocês me vendem aqui são horríveis, literalmente o diabo. Se você quer acabar com eles, aumente a oferta. O que acontece quando a oferta aumenta? Que não há especulação. É impossível que haja especulação se há um monte de oferta. Vamos fazer uma análise para retardados mentais, ou seja, para um socialista médio. Vamos imaginar uma ilha. Vamos colocar uma ilha na qual há 2 cocos. Só existem 2 cocos se há 2 pessoas e uma pessoa quer 2 cocos. Quando você acha que o coco vai valer mais? Se há 20 mil cocos e 2 pessoas que querem esses 20 mil cocos, ou se há 2 pessoas e só 2 cocos, com a moradia exatamente igual. Se você gera escassez nessa ilha, um coco vale ouro, pois só há 2 para 2 pessoas. Porém, se houver 20 mil cocos, eles não terão tanto valor. O mesmo ocorre com a moradia. Políticas que geram escassez de moradia beneficiam grandes fundos e proprietários. Por quê? A moradia deles vale mais devido à escassez gerada. Se você agora acabar com ministérios inúteis, construir algumas torres de 40 andares, colocar moradias ali, literalmente injetar. Oferta no mercado. Acabou. A maioria das pessoas foi convencida pela propaganda de que construir é ruim. Por quê? Gera empregos, receitas públicas e aumenta a oferta de moradias, reduzindo o custo da habitação. Isso não faz mais sentido. E além disso, vou te dizer uma coisa. Imagina administrar o Estado como se fosse uma empresa. Você pega os orçamentos dos ministérios inúteis, literalmente, acaba com eles, pega esse dinheiro, o mesmo local onde estava o ministério, você demole, pega esse terreno e constrói uma torre. E o que antes era um orçamento de 500 milhões para o Ministério da Igualdade para manter umas charos que não traziam benefício social, passa a ser um bloco de edifícios que gera renda para você como Estado e que praticamente não gera nenhum tipo de manutenção, é toda receita pública. São coisas que como empresários a gente entende, mas como político não, porque no final, político. Não como socialistas, mas porque eles têm uma agência de colocação de militantes e não sabem gerar emprego, querendo apenas colocar a militância. Então você tem que inventar ministérios, observatórios, campanhas ou o que for para alimentar essa militância que é toda essa estrutura. Isso ocorre tanto na esquerda quanto na direita, pois ambas têm suas militâncias que precisam ser acomodadas. Então, é verdade que existem certos partidos que pedem para cortar a administração, mas eles não vão cortar tanto quanto realmente poderiam. Posso garantir isso porque eles precisam colocar a militância. Sobre a questão dos funcionários, eu tomaria uma decisão muito corajosa. É muito impopular, mas também acho que é a correta. Ou seja, eu sei que não posso demitir os funcionários, mas sei que posso substituí-los por tecnologia. Eu vou pedir aos funcionários para ficarem em casa, receberão o salário, mas devem permitir que eu implemente a administração digitalizada.
Quando morrerem ou se aposentarem, pronto, não contratamos mais ninguém, você recebe por ficar em casa? Pronto, mas não me incomode. O que quero dizer é que não estão deixando você, Jota, substituí-los. Por que querem continuar aumentando o número de vagas? Você acha? Você acredita que eles não substituem a si mesmos pela tecnologia, mas seguem contratando. O que estou dizendo é, não contrate mais ninguém que fique em casa sem fazer nada. Eu coloco uma máquina que faz o trabalho melhor. Você continua trabalhando, mas quando se aposentar não contratam mais ninguém. Não entendo por que não se... Pode demitir vários funcionários? Vou te contar uma história pessoal. Lá, eu estava no Instituto Público de Diego Velázquez, em Torrelodones, e havia uma tutora. Não lembro se era do 3º ou 4º ano, turma A ou B. Ainda me recordo dela, mas não direi seu nome. Ela ficou 3 anos, todo o tempo que eu passei no Instituto Diego Velázquez. No primeiro mês ela ia e pegou uma licença pelo ano todo, porque era alérgica ao giz, Era alérgica. ao riz. Não ia dar aulas, era a tutora de uma turma inteira, né? O tutor se supõe que tem... O que fazer? Mas como vai a... Aula, falar. O garoto ficou de recuperação por 3 anos seguidos devido à sua alergia ao giz. Os pais não foram informados sobre sua situação. Como diabos você não vai demitir uma professora quando ela nem sequer fornece as ferramentas necessárias para exercer sua profissão? Ela nem deveria estar cobrando por... Que não podem ser demitidas? E acima de tudo, cara, como você se sente como pessoa, sabendo que é um completo parasita? Absoluto, você é um completo parasita. Quer dizer, estou recebendo usando uma falha do sistema que me permite ser pago sem fazer nada. Como você consegue viver tranquilo e dormir em paz sendo um verdadeiro parasita? Quer dizer, eu acho que é uma questão de moral, sim, tipo, por respeito ao dinheiro dos outros, é que eu estou rindo. O resto dos cidadãos deveria se envergonhar. Como você pode ter amigos, olhar pra eles e dizer, não, eu não. Eu recebo porque sou alérgica ao giz. Tipo, é como se eu estivesse pegando dinheiro seu que você tem que ir trabalhar e... Eu me dedico a receber por ser alérgico ao giz. Quer dizer, não me sacaneia, cara. Vitor, imagino que já te contaram muitas histórias assustadoras sobre o funcionalismo público, não é? Você sabe quantos casos assim existem? Eu adoro o artigo, a entrevista ou o programa que fizeram, não sei se eram belgas ou alemães, você lembra? Sim, na época, logo depois de 2008, sim, era... Por volta da época do Zapatero ou quando o Rajoy estava assumindo, não lembro bem. Mas é verdade que se falava de um resgate à Espanha e tudo mais. E vieram ver como eu trabalhava, como funcionava o Estado espanhol e se apresentava nos ministérios. O pessoal deveria entrar às 9 da manhã, mas já eram 11 quando começavam a chegar. Alguns assinavam o ponto e saíam. E o cara? O problema é que quando você quer mudanças, encontra esse tipo de gente. Então, é preciso confrontar aqueles que vivem confortavelmente sem fazer nada e perguntar se vão parar de se aproveitar. Eles têm sindicalistas e toda essa história e estrutura. Além disso, com essa questão dos sindicatos, eu aplicaria uma política que considero correta, mas que eles não aceitarão. E é que os sindicatos eles sejam financiados com uma parte do salário que, além disso, vai ser paga pelo empresário e que seja voluntária. No seu contra-cheque, se você quiser contribuir com o sindicato, eles descontam, por exemplo, 50 euros. Caso contrário, você fica com esse valor. Então, você decide se quer se filiar ao sindicato ou não, dependendo se o sindicato faz um bom trabalho. Com o dinheiro dos outros, todos são generosos. No momento de pagar, você pensa, estou pagando para uns caras que não fazem nada, então talvez você diga que não vai pagar. É aí que o sindicato tem um incentivo de dizer, preciso trabalhar e representar bem os trabalhadores, mostrando seu valor quando os filiados ao sindicato têm que pagar essa taxa, que além disso não sai exatamente do trabalho deles. Seria obrigatório até mesmo para o próprio empresário, para que ele não diga que o trabalhador deve pagar, que saia do empresário. Se o trabalhador quiser, ele fica com isso, senão o empresário fica. Os sindicalistas, o que acontece? Eles não querem isso, porque sabem, evidentemente, que se isso acontecer, todos os sindicalistas ficam sem trabalho. Por quê? Eles não fazem absolutamente nada. Essa é a realidade. Mais uma pergunta, né? Você não acha um pouco arriscado demais pedir pragmatismo e produtividade para pessoas que praticamente não fazem nada? A única coisa que fazem é parasitar? E apoiar as decisões do governo? Porque se este país e os sindicatos realmente se preocupassem com os trabalhadores, já teria parado há muito tempo. Mas também te digo, porque temos uma direita covarde demais que tem medo das consequências que esses sindicatos podem impor. Tipo de estruturas mafiosas que se dedicam a coagir os empresários e a usar, digamos, de forma instrumental sua condição de defensor dos trabalhadores. Ou seja, não há ninguém corajoso o suficiente para enfrentar tudo isso, pois depois você tem o Facebook que vai se reunir com eles, querendo ser seu amigo, sabe?
Então, no momento em que alguém disser, olha, vou cortar metade da administração, vou digitalizá-la, porque isso é para o bem do contribuinte, é para o bem do contribuinte, não é para o mal de ninguém, é para o bem do contribuinte, por respeito ao seu dinheiro. Vou acabar com metade dos ministérios, vou acabar com grande parte do estatismo que existe, vou dinamitar muitas estruturas que existem, que estão muito normalizadas e que talvez possam ser privatizadas. Haverá pessoas contra você, mas você vai dizer, por meus culhões, que aqui ninguém fecha a rua, como minha lei estabeleceu. E você tem uma polícia suficientemente comprometida para dizer que aqui vai ser respeitado, que as pessoas querem ir trabalhar, e eu não tô nem aí? Se quer se manifestar, faça em outro lugar. Deixe as pessoas que querem trabalhar trabalharem. Nesse momento vai ter alguma coisa. Enquanto você tiver uma direita frouxa que não quer impor a ordem, e quando a impõe, se você quer se manifestar, se manifeste, mas não tire a liberdade do outro de trabalhar. É isso? Por quê? Porque assim você desarticula todas as estruturas mafiosas que eles têm, no sentido de, se você quiser acabar com o nosso esquema, tentamos paralisar o país. Não vou deixar você paralisar o país. Porque para isso eu tenho um monopólio da força. É curioso como o monopólio da força, quando estão no poder, não tem problema em usá-lo. Mas quando você está no poder, aí é que você é o fascista. Acho que chega um momento em que é preciso aplicar a estratégia de Mille. Quando ele começou a cortar e começou a demitir funcionários, sabia que os sindicatos e todos que estavam em volta desse esquema iam reagir. Uma política eficaz seria não permitir bloqueios de ruas e aplicar punições severas para todas as infrações cometidas. Você desencoraja isso, isto é, quando o hippie incomodar, seja firme com ele para que não retorne. Você tem que ser firme com o hippie e não incentivá-lo a continuar incomodando. Esse é o problema. Qual é o ponto? A direita tradicionalmente sempre encarou isso como vamos parecer maus. Você sempre será visto como vilão, essa é a realidade. Ou seja, sempre pelo menos haja como se deve agir e literalmente defenda os interesses dos seus eleitores. Seus eleitores querem ir trabalhar. Não deixe que um bando de parasitas que não querem perder seus privilégios tirem o direito dos seus eleitores de irem trabalhar por causa dos seus complexos ideológicos. O que acontece? Muitas vezes se fazem mais cálculos eleitorais do que soluções pragmáticas, e falta coragem. O que eu estou dizendo agora, literalmente, eu sei que tem muita gente da esquerda que ficaria, mas é que não sei, tanto faz, não me importa que você se escandalize, é assim mesmo? É meu modo de compreender o mundo e de crer em como muitos problemas podem ser solucionados. E eu sei que você não quer abrir mão dos seus privilégios. Eu também não gostaria se estivesse na sua posição, mas sinto muito, você vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar, hippie vagabundo. A questão é uma coisa aí, Victor. Eu queria te comentar sobre a minha lei, Donald Trump. Não vou fazer uma crítica a vocês, que eu tenho muitas. Prefiro eles ao que havia, evidentemente. Mas veja, que eles são o protótipo do antipolítico tradicional. Porque Milley era um jornalista que estava na televisão chamando as pessoas de gorilas de merda. Eu o sigo desde 2016, antes mesmo de ele ser ou sequer soar, ser candidato à presidência. E ele era ótimo, né? Parecia que estava chapado de cocaína, detonando todos os esquerdistas elegantes nos programas de televisão, com números, com estatísticas, falando de economia. Donald Trump, mais um personagem da Warner Bros. Televisivo que não tem papas na língua, que fala besteiras sem parar. E é o protótipo de político que está fazendo sucesso, não é o político tradicional que tenta agradar a todo mundo. As pessoas se cansaram dos políticos. E as duas pessoas que representam a direita e essa mudança no paradigma global, antiglobalista e anti-woke são duas pessoas que não são políticas. Por que na Espanha não surge alguém que diga na televisão e mídia: você é subvencionado? Não falo com você. Apareça e diga: pero flauta que se dane, tanto faz. Quero que as pessoas saibam que estou aqui por ir contra. Na Espanha, parece que todos os políticos seguem essa linha de tentar não ofender, quando o que está dando resultado no mundo é justamente o contrário. Queria ofensa? Então toma em dobro. Olha, eu acho que esse tipo de tonalidade também tem que vir de dentro, no sentido de que, no final das contas, eu nem vejo o próprio Abascal com esse tom. Não. É talvez mais emocional. Mas você não vai vê-lo com aquele tom satírico tão carismático de Donald Trump ou com aquela energia que tem Milley. Então, eu acho que a Espanha em geral tem políticos bastante entediantes ou muito corporativistas. Muito de agradar aos ouvidos. Você diria que é muito a moda antiga, não é? Não, daqueles que agradam Bruxelas como Trudeau com ótima aparência e discursos bonitos, mas sem conteúdo algum. Eu acho que no final das contas, o que acontece com as pessoas é que elas se cansam de não ouvirem a verdade. E quando surge alguém que te diz a verdade e as coisas como realmente são? Trump está sendo criticado por fazer exatamente o que disse que faria durante a campanha. Ele não está fazendo nada que não tenha dito que poderia fazer.
A questão é que, evidentemente, isso afeta os europeus e também afeta os espanhóis. E do nosso ponto de vista, é tipo, beleza, que merda. E aí você também tem um pouco disso. Como a esquerda utiliza o que o Trump faz, se apropriando disso para usar contra aqueles que de alguma forma o apoiaram. Como se isso fosse de alguma forma você compartilhar o que essas políticas fazem. No final das contas, o que um terceiro faz em seu país, em termos de política, mesmo sendo um assunto internacional, não precisa ser sempre compartilhado, pois cada um tem seus próprios interesses. Mas claro, em relação a tudo isso, entramos em dinâmicas nas quais Trump aplica uma série de tarifas que acho que ninguém compartilha, e que usa seu poder e sua força para coagir outras nações a conseguir acordos favoráveis e principalmente inclinar a balança comercial a seu favor, porque é basicamente isso que ele está fazendo. Na verdade, que eu fiz alguns cálculos que, sendo realmente honesto, se você calcular o que ele fez em relação às tarifas, e ele está colocando aí uma mistura de coisas que não são só as tarifas, está incluindo o que considera serem desequilíbrios na balança comercial. Em resumo, compro mais de você do que você de mim. Quero corrigir tudo isso. Já fiz isso com a China na legislatura anterior, com os produtos agrícolas. Trump, acima de tudo, tenta usar sua posição de poder e força para conseguir tratamentos preferenciais. Então, como ele usa a força em um mundo de políticos que não estão acostumados a exercer a força publicamente, sabe? Na verdade, é isso que quero dizer com esse paradigma. Compreendo as frequentes críticas ao Trump, especialmente em relação às tarifas. Mas também é preciso entender que, no final das contas, vivemos em um mundo em que a geopolítica também é importante, em que há muitos outros fatores além do econômico, sabe? Por exemplo, a Europa vendeu o rearmamento como uma resposta ao fato de que Trump não queria apoiar a Ucrânia. Mas isso é mais uma questão de comunicação política, porque Trump disse que estamos financiando demais a OTAN, eu não quero financiar tanto a OTAN para defender conflitos europeus. O que acontece? Trump queria parar de financiar tanto a OTAN para se concentrar em reduzir o déficit nos Estados Unidos da América, e conseguiu, mas a Europa vendeu isso de outra forma. Eles fazem isso, esse rearmamento por motivos sobre os quais Trump discutiu com Zelensky. Na verdade, eles alcançaram o objetivo de Trump, reduzir os gastos da OTAN e fazer a Europa investir mais em armamentos. No final das contas, os meios de comunicação tradicionais, principalmente na Espanha, nos vendem a imagem de Trump. Todos, da esquerda à direita, como um louco, não sei quantos, mas porque no final todos ainda estão dentro dessa narrativa. Mas visto. Na perspectiva americana, o país está atraindo muitas empresas para produzir nos Estados Unidos, gerando diversos investimentos. Você goste mais ou menos, ele faz isso de maneira coercitiva, mas porque sabe que pode fazer. Isso lembra a série Peaky Blinders. Por que fazemos isso? Porque podemos. Frequentemente exercemos a força. Estamos diante de um estilo político incomum. Independentemente da opinião pessoal, Trump usa as cartas que possui. Vamos ver se isso vai dar certo ou errado para ele. Também é necessário criticar a Europa por impor muitos impostos, principalmente direcionados às empresas de tecnologia dos Estados Unidos da América. E ninguém ficou desesperado, sabe? Tipo, é isso mesmo? O que acontece é que muitas vezes temos os críticos do livre mercado fazendo apologia dele. Em que momento um socialista deveria se preocupar com tarifas se supostamente são contra o livre mercado, considerado ruim e selvagem por eles? Então, em teoria, as tarifas protegem a indústria nacional e tudo mais. São atitudes oportunistas, né? Tipo, agora me convém usar essa narrativa, então viram dali do livre mercado. Com o assunto das tarifas de Trump, há um paradoxo estranho. Socialistas criticam o protecionismo, enquanto liberais o defendem. Está dando para ver? Está dando para ver? Eu não acho que seja que eles defendam, mas sim que no final. No nível geopolítico te convém porque te interessa, mas no nível estritamente de ideologia econômica você não gosta porque não compartilha. Então acontece esse choque de paradigmas. Sendo realista, acredito que ninguém deveria apoiar esse nível de tarifas e protecionismo. Porque no final, a experiência sempre nos mostrou que, na verdade, essa visão autárquica não é algo que beneficia a longo prazo. Isso pode ser observado nas diferentes fases de Francisco Franco na Espanha. A primeira fase foi muito autárquica. E depois, quando começou a se abrir um pouco, tivemos uma grande expansão. É uma questão de estabelecer equilíbrios, não é nem uma coisa nem outra, sabe? Entendo que certas indústrias e setores fundamentais devam ser protegidos em alguns momentos, mas também é preciso ser justo. Por exemplo, não é justo
Na Europa, competimos com um nível de burocracia e regulações, mas permitimos que outros entrem no nosso mercado sem essas mesmas regulações e burocracias. Porque aí existe uma injustiça comparativa. Para permitir a entrada de novos players no mercado, é preciso garantir que todos compitam nas mesmas condições, seja quem já está estabelecido ou quem está chegando. Esse é o desafio. Então eu acho que muitas vezes estamos diante de uma situação que às vezes queremos jogar na cara do outro certas coisas, mas é preciso olhar o mapa inteiro, sabe? Por que ninguém questiona Xi Jinping constantemente sobre não permitir acesso ao mercado chinês? Porque normalizamos que não se pode entrar na China. Normalizamos que empresas europeias não podem se expandir na China, mas a China pode entrar livremente na Europa sem restrições. Isso gera uma injustiça em que os chineses se beneficiam do livre mercado e você não pode se beneficiar de entrar em um mercado tão grande e maravilhoso como pode ser a China. Então, por que cobramos tanto dos Estados Unidos por tudo isso e ninguém fala nada para a China? Isso me faz perceber que há certos interesses pelos quais talvez você não late tanto para a China, porque ela te comprou um pouco, não sei. Ou talvez tem certos burocratas pagos pelos quais a China a gente faz vista grossa, deixa entrar no mercado, os carros chineses não tem nenhum problema e tudo certo, mas depois ficamos com as garras de fora quando o Trump fica um pouco, digamos, hostil. Claro, Victor, tem um assunto que eu queria abordar. Ontem você me contou por áudio uma situação que aconteceu com uma pessoa em Saint-Denis na final da Champions de 2022. Você acha que toda essa imigração massiva e ilegal que vem do norte da África sem nenhuma vontade de se integrar representa um perigo para as nações europeias? E que em alguns momentos até parece que eles têm desprezo pelos nativos, pela nossa tradição e pela religião majoritária, que é o cristianismo. Na minha opinião, a imigração massiva e descontrolada representa um perigo real. Além disso, acima de tudo, corremos o risco de uma verdadeira substituição cultural. Isso não é mais uma questão de conspirações, mas sim de matemática. Se você começa a fazer as contas, diz, certo, você quer que a Europa continue sendo Europa? Ou você quer que a Europa comece a se transformar no Maghreb? Ou no que você considerar? Você acha que se mantivermos esses níveis de natalidade e essa proporção de imigração com a natalidade que a Europa tem, ela continuará sendo Europa? Você quer que a Europa continue sendo Europa? Precisamos nos perguntar, e se quisermos preservar nossa cultura e costumes? Sou eu quem está dizendo isso. Muitas vezes é irônico como, em nível nacional, tenta-se tirar esse tipo de raiz, mas veja como na Espanha, em nível regional, isso é permitido. Ou seja, o galego, o catalão e o basco podem dizer que é preciso proteger suas respectivas línguas e manter seus costumes. E tudo, busca sua pequena individualidade. No nível regional, nos dividem e colocam uns contra os outros, mas no nacional dizem que é preciso proteger a Espanha, sua integridade, cultura e o que somos juntos como bloco. Tanto andaluzes quanto canários, extremenhos, aragoneses, todos nós temos nossas pequenas peculiaridades, mas somos Espanha. Então, por que não protegemos também essa identidade dentro do que é o contexto global? Por que renegamos disso? Por que em nível regional interessa e em nível nacional não? Por que toleramos nacionalismos em nível regional e não toleramos nacionalismos em nível nacional? Eu te explico, acho que tenho a resposta. E sem medo de errar, um nacionalismo, um sentimento de patriotismo, então é um sentimento de amor pelas suas raízes, um sentimento de amor pela sua sociedade, pela sua história. O que eu faria seria abrir os olhos de muitas pessoas, porque se você tem orgulho do que foi, se você tem orgulho do que você poderia chegar a ser e ver a situação atual em que está, as pessoas podem agir, as pessoas podem se tornar violentas, as pessoas podem se rebelar contra ele, sistema. Eu adorei uma frase que disse o possível futuro Papa africano Roberto Sará, que disse: quando uma árvore tem as raízes podres, ela cai. E em toda a Europa em geral, e na Espanha em particular, foi feito um plano extremamente detalhado para cortar e amputar nossas raízes cristãs. Então, eu acho que essa falta de coerência com relação à identidade regional e à identidade nacional Vem porque o regional apenas divide o país. faz com que Estejamos cada um nas nossas pequenas batalhas e não vamos todos juntos em direção a Porto Comum, que é. Vamos tentar ter uma sociedade próspera, vamos tentar ter um Estado que realmente funcione, vamos tentar reivindicar o que é nosso. Por outro lado, se for em nível nacional, isso é muito perigoso para o sistema em si. Vitor, não sei como você vê isso.
Voltando ao tema de imigração que você mencionou anteriormente. No final das contas, não devemos temer a imigração, e sim a imigração. Devemos realmente ter cuidado com a falta de controle, filtro e bons incentivos. E isso, no final das contas, eu acho que passa pela integração e assimilação dentro do país. Vale, eu vou para um país e tento me assimilar dentro desse país o máximo que posso. Não venho para um país para viver literalmente, paralelamente à sociedade, criando meus guetos com minhas regras, minha identidade e minhas normas. E isso se normaliza, sabe? E aí está o ponto, no sentido de que eu acho que se começarmos a ter um filtro adequado em relação à imigração, sobretudo para gerar incentivos para que venham pessoas para contribuir e não para tirar recursos. Pelo simples fato de virem e dizerem, ah, coitadinho, é isso que precisamos acabar com eles. Normalizamos que pessoas que nunca contribuíram com um único euro já recebam dinheiro público, algo que jamais deveria acontecer. Em Andorra, por exemplo, isso seria impensável. Só se recebe dinheiro público após contribuir com o mínimo. Se não, não recebe nada, nenhum obrigado. Acho sensacional que seja assim. É como deve ser. Como normalizamos que pessoas de fora venham sem ter contribuído nada? Temos que dar como se fôssemos uma organização não governamental, a organização não governamental do mundo. Ou seja, somos idiotas. É algo sem o menor sentido. A maioria das pessoas que promove tudo isso não tem consciência de quanto dinheiro é tirado delas em impostos? E como não tem consciência de tudo isso, nem precisa pagar e nem sente dor ao pagar. Por quê? Quando você recebe o salário, só pensa no valor total, mas não percebe quanto desse valor está sendo descontado e quanto realmente está indo embora. Ou como ocorre com empresários que também não possuem essa consciência. Eu acho que não devemos dificultar a imigração, mas sim trazer uma imigração melhor que venha filtrada e facilitar para que a imigração venha legalmente. Com incentivos e controle adequados. Sempre defendi permissão de 3 meses para imigrantes legais. Se você encontrar trabalho, demonstrar que não cometeu crime e que tem o mínimo necessário, você fica. Além disso, tem todas as portas abertas para seguir em frente. Porque você demonstrou que chegou e já está trabalhando desde o primeiro dia, contribuindo. Você colaborou nesses 3 meses em relação ao trabalho e pode seguir em frente. Além disso, você demonstrou um nível mínimo de cultura e assimilação, mostrando boa predisposição e não cometeu crime algum. Uma pergunta. Aquele que entrou de maneira ilegal, por exemplo, pulando a cerca em Ceuta, o que você faria com ele? O que eu faria com ele? Por onde ele veio? Porque essa pessoa já cometeu um crime ao cruzar uma fronteira de forma ilegal, o que surpreende muitas pessoas. Mas o que eu quero, Jota, é que você me entenda, que não seja necessário ter que pular uma cerca. Ou seja, venha até mim com os documentos legais, me diga quem você é, me diga onde vai ficar, me diga sua identidade, e tudo o que eu pedir, eu vou deixar você entrar. Em 3 meses você vem pedir explicações para que eu renove. Por exemplo, na Austrália. Você não pode ir se não tiver uma quantia mínima de dinheiro para alugar uma moradia, dependendo das necessidades do país. Ou seja, se agora mesmo você precisa de pessoas com baixa qualificação porque o país precisa, atrai essas pessoas de maneira adequada, sabe? Não entendo o seu ponto. Aquele ponto é que eu entendo que haja pessoas que digam por que há espanhóis que não fazem esses trabalhos? Eles não estão pagos dignamente, Victor. Se fossem bem pagos. Mas aqui está o melão. Pagar dignamente esse trabalho implica aumentar bastante os custos para quem está produzindo esse tipo de produto. O ponto é, você como consumidor também está disposto a pagar mais? Então, você quer que os espanhóis recebam um pagamento mais digno para pagar os espanhóis de forma mais digna? É essa a questão. Você tem que tirar a margem de quem está produzindo no setor agrícola. Isso quer dizer que o pessoal do setor agrícola tem que repassar isso para você? Você quer que os espanhóis façam isso, mas também terá que pagar mais caro pelo produto ou tornar a indústria mais eficiente. Concordo, mas é preciso ter coerência nas posições. O que eu quero te dizer é que, no final das contas, se você cria mecanismos legais de imigração pelos quais você tenha um controle para que as pessoas cheguem legalmente e você possa controlá-las com controle, é necessário que você tenha um endereço e um lugar onde eu possa encontrá-lo. Também preciso do seu nome e ter um controle sobre você. Você tem uma permissão de 3 meses e nesse período vou avaliar seu desempenho. Se eu gostar do que você faz, você fica mais 3 meses, senão você volta para casa. Isso gera bons incentivos, porque quem vem ou trabalha ou vai embora, sabe? O problema é quando vem gente que você não sabe nem o que faz, nem quem são, nem de onde vem, nem se tem antecedentes criminais. Nem pode localizá-los, nem pode levá-los de volta, porque se desde o início você sabe de onde vem, pode levá-los de volta também. Eles estão assinando um compromisso com você. Se em 3 meses eu não renovar isso, eles te devolvem para onde você veio e te deixam entrar legalmente. Mostre-me que você vai contribuir para o meu país, apenas isso.
O problema é quando não se permite a entrada de imigrantes com bons incentivos e vontade de contribuir ou investir, sabe? E você faz exatamente o contrário, gera um tipo de imigração que vem para se aproveitar do seu estado de bem-estar e tem gente fazendo tutoriais para solicitar os auxílios. Você tem filhos? Ou de imigrantes? Isso precisa acabar. Te garanto que se você cortar isso pela raiz, grande parte dos imigrantes que não estão contribuindo vão se autodeportar. Por quê? Porque eles não conseguem viver. Eles mesmos se autodeportam, você não precisa deportá-los. Até que ponto... Você acha que eles seriam capazes de gerar um conflito social nas ruas para exigir que sejam pagos? Porque, por exemplo, né, o que aconteceu com o imã em... Mas tanto faz. Isso começa igual ao que te falei antes. Se sindicalistas aparecerem pra mim, tudo bem. Mas você pega pesado, mão firme sim, sem medo. Eu sei que muitos policiais assistindo dirão: sim, senhor, não nos deixam fazer isso, deixem que façam. Como vamos permitir que alguns indivíduos, apenas por terem prendido um imã que estava ocupando uma residência, agora tenham que assumir o controle disso? Onde está isso? Onde está a polícia? Quer dizer, a polícia está escondida em um quartel morrendo de medo? A polícia pode ser dura em Ferraz, e não pode ser dura lá, claro que pode ser dura. Vamos ser duros, porque não somos duros. Temos que proteger alguns que tomam o poder em uma localidade e impõem suas normas, e por alguns que estão lá se manifestando em Ferraz. São perigosos e temos que combatê-los com gás, pimenta, gás lacrimogênio e tudo mais. Acho que a polícia gostaria de fazer outras coisas, mas não permitem que façam. E também, muitas vezes, eu acho que muitos policiais ficam frustrados em uma situação onde eles sabem que poderiam fazer mais e que as coisas poderiam ser feitas diferentemente. Mas você tem um governo que instrumentaliza tudo isso e que tem cargos políticos dentro da polícia, que não são policiais, que não têm, digamos, o coração de um policial. E o que faz obedecer é o cara que está lá em cima. Esse é um bom assunto que você acabou de levantar. É um tema que me interessa muito. Abraços para Sérgio Luque e policiais com quem tenho um ótimo relacionamento, mas sou cético quanto ao trabalho da polícia. Posso explicar por quê? No final do dia, os policiais respondem ao Ministério do Interior e ao Marlaska. Podem ser suspensos do trabalho e salário, por isso nenhum deles vai se arriscar. Por isso fizeram o que fizeram, por exemplo, em Ferraz, por isso fizeram. E te garanto, porque vi nos olhos deles que muitos estavam desejando tirar o uniforme e vir com a gente. Tinha um que era um babaca, que começou a me revistar de um jeito muito ruim. Você vai pra lá? Alguém chegou e disse: calma, vai pra lá, não arrume confusão, por favor. Nos olhos dele eu via a aprovação, como se ele quisesse que pudéssemos fazer algo. De quê? Serviu de absolutamente nada durante a pandemia? Caramba, coloca um bip. Dando tapas nos garotos por comprarem cerveja no mercadinho. Ou seja, até que ponto eles não são uma ferramenta do sistema para nos manter unidos e na mais absoluta merda? Mas isso é como tudo, se o sistema for adequado, então eles terão. Você faria um sistema? Essa é a pergunta, Vitor. Como você faria um sistema em que a polícia tivesse o dever e a autoridade de agir? Mesmo contra um governo que deixou de lado os interesses gerais da população? Desculpe, esse não é um assunto que eu domine profunda. Eu também não, mas é uma dúvida legítima que eu tenho. Mas eu acho que no final, não sei. Acho que pode sim existir algum mecanismo pelo qual, se realmente um governo estivesse ultrapassando certos limites básicos, eles poderiam acabar agindo contra. Mas se não, eu estabeleceria isso como uma entidade totalmente individual e uma separação de poderes que também separasse, digamos de alguma forma, a segurança. Sabe, no qual haveria cargos que não precisariam ser políticos e que não fossem indicados por políticos, que fossem colocados pelos cidadãos ou pela própria polícia e que agissem, digamos, de maneira independente com uma lei que foi acordada, evidentemente, entre os cidadãos e o poder político. O problema é que isso é muito complicado, pois no final é a nossa perspectiva contra perspectiva. Muitas pessoas. Outras pessoas, por diferenças políticas, acreditarão que a polícia está realizando um trabalho excepcional. No entanto, estamos tendenciosos, pois nos parece que não é o adequado. Também, por exemplo, te levo para outro lado, o sindicalista que sai para se defender porque tiraram o benefício dele e o policial mandado por mim manda ele para casa, quentinho. Pensará que a polícia está agindo contra ele. Então, estamos vendo a polícia de uma forma mais partidária do que gostaríamos que a polícia fizesse ou deixasse de fazer? Mas no final, o que você conclui é que você tem que dar normas para a polícia dizendo: você tem que fazer isso, e é isso que você tem que fazer. A questão é que chegamos a um momento em que a polícia, os órgãos gerais do Estado, os corpos e forças do Estado tendem a ser usados de forma instrumental para os interesses do partido.
E no momento em que você tem a polícia com pessoas que literalmente são do partido, colocadas pelo partido, e quem toma as decisões são os do partido, aí surge o problema. É uma mudança, como às vezes comenta Samuel Vasques, no modelo de polícia, em que não haja mais políticos dentro das instituições policiais. E que tomem decisões em relação à segurança dos cidadãos baseadas em interesses políticos. Mas, claro, para isso teria que haver uma separação de poderes, com uma polícia totalmente independente do poder político e atuando como deve atuar. Talvez o poder judiciário, se fosse idealmente independente, porque na verdade ele é pouco independente em muitas coisas, já que muitos juízes são indicados de acordo com os partidos políticos e tudo mais. E está muito influenciado pela promotoria e como é utilizada pelo governo nessas questões. E o que temos é uma decadência nas instituições. E quando há uma decadência nas instituições e tudo está tão contaminado pelo poder político, isso acontece. Claro, é o que você gostaria que a polícia fizesse, mas claro, o que teríamos que fazer para que a polícia deixasse de fazer isso? Que atacasse todos os manifestantes na sede de Ferraz e a incendiasse. Muitos achariam engraçado e diriam que é o que o Partido Socialista Obreiro Espanhol merece, considerando suas ações. Mas isso não obedece à ordem pública, porque senão, por outro lado, também se acreditássemos que, sei lá, o PP fez algo errado. E tem alguém do PP que acha certo o que acontece com o Partido Socialista Obreiro Espanhol, mas o que acontece com o PP não acha certo. Também deveríamos permitir o mesmo com o PP? Então, no final das contas, o policial tem que manter a ordem pública, e manter a ordem pública é proteger a propriedade privada. De qualquer maneira, é por isso que estou te dizendo que está sendo usado de forma partidária. Faça o papel de advogado do diabo. No sentido de que, no final das contas, a publicidade. A polícia tem que obedecer à ordem pública. E a ordem pública é tentar evitar que haja distúrbios, tentar evitar ataques à propriedade privada. Que depois também. Eu concordo que não se protege. Mas o que eu te digo é que o problema é que a polícia está instrumentalizada e infiltrada por políticos e dominada por políticos. Eu acho que seria necessário dar independência para que as pessoas com verdadeira vocação policial possam exercer a profissão. Sem ter que haver um político dizendo, olha, com os camelôs, não tanto, com não sei o que, né? Que dentro do critério do policial, como pessoa formada nisso, decida com base em diretrizes gerais da ordem pública o que deve ser feito. Não com base no que me interessa politicamente uma coisa ou outra. Não, aqui temos normas, e as normas são o que são. Ou seja, se você não pode vender no espaço público sem uma licença, por que uns podem e outros não? As normas são as normas e devem ser cumpridas. Não há coitadinhos. Pronto, então estabelecer essas exceções, ou agir de forma mais branda em certas áreas, ou não entrar muito em outras áreas, acaba provocando isso. No final, são diretrizes políticas. O policial deve seguir a lei. E o que existe, manter a ordem pública, independentemente de você ser de um lado ou de outro. Ponto. O Estado de Direito está muito enfraquecido na Espanha. É que existe, literalmente. Os juízes e o procurador-geral são escolhidos criteriosamente. Agora mesmo tem a questão... Também vou levantar uma questão para você. O juiz é um intérprete da lei, como um árbitro da lei, para que você possa ser um dos juízes. Mas se você der leis ruins para o juiz, você não pode ter justiça se quem está fazendo as leis faz leis ruins. Concordo. Por quê? Porque se vem uma Irene Montero e coloca umas leis que são literalmente aberrações, que para quem defende o que estão fazendo com a presunção de inocência, literalmente. O melhor que poderia acontecer com eles é o karma que está acontecendo com muitos podemitas por causa dessas leis. Bom, o meme do cartel de Wall Street outro dia... Não é um meme, é a realidade. É péssimo. Você que colocou o meme lá em cima. Sim. Ou seja, o que eu quero te dizer é que aqueles que defendem essas aberrações deveriam ser os primeiros a realmente sofrer com elas. Ei. Olha, Vitor, eles estão fazendo isso? Sim. E tomara que sofram mais, e que sofram de verdade, sabe? Porque... Como eu comentei, o problema é que precisamos ser realistas. É verdade que, em teoria, o poder judiciário é independente, mas o juiz não deixa de ser um intérprete da lei que decide quem é culpado ou não. Mas no final, quem é que dita a lei? Os políticos? Não tem mais. Quem dita são os políticos. É verdade que passa por uma série de procedimentos e os partidos políticos. Mas se você propõe leis de merda para juízes que podem ser dignos, os juízes têm que aplicar leis de merda, porque esse é o trabalho deles. Eu tenho que aplicar essa lei terrível que obriga um juiz a reduzir a pena ou liberar estupradores. Porque houve uma inepta que não sabe fazer uma lei. Então o que acontece é que por mais que você tenha independência judicial, se depois ainda por cima não tem políticos que promulguem leis adequadas e que essas leis passem por filtros mínimos para que não aconteça como a lei. Só sim é sim.
Mesmo com bons juízes, se as leis forem ruins, não adianta. Se os políticos propõem leis de merda, ter bons juízes não resolve. O governo também ignora a Constituição sem consequências, e nada acontece. É tipo, beleza, uma pergunta. Acho que isso já aconteceu muito. Você acha que isso já aconteceu muito com Pedro Sanches, né? É uma atrás da outra? Sim, está normalizado. Não acontece nada. Vitor, quero te perguntar sobre a figura política de Pedro Sanches. As pessoas sentem um nojo imenso dele. Talvez eu seja quem mais sinta isso. Mas pensando friamente, o desgraçado é imortal. Mas ele é imortal porque não desiste. É cara de pau, então quando você é um cara de pau, e nunca. Tem muita gente que se beneficia do fato de o outro ser honesto. E quando você é honesto, talvez você diga que errou. Então o outro, ao contrário, usa o fato de você ser honesto pra jogar isso na sua cara. Se você diz que nunca errou, ninguém pode jogar nada na sua cara, pois você nunca erra. E se você tem um monte de pessoas bajuladoras e seguidores que consomem isso... Sim, mas é que... Vamos revisar um pouco a trajetória de Sanches, desde que chegou ao governo. Sanches concede indultos e faz acordos com separatistas e Bildu, contrariando suas próprias declarações anteriores, disse aos valencianos que se precisassem de ajuda, que pedissem. Literalmente, essa é uma das frases mais infames da democracia. Na Espanha. Ontem, ele apareceu 6 horas depois de um apagão generalizado em todo o país. E as declarações são, não sabemos de nada, cara. Esse cara, o que precisa acontecer para que a sociedade comece a vê-lo como o que ele realmente é? Eu acho que o erro que cometemos é focar no Sanches. O problema não é o Sanches. O problema são as pessoas que seguem o Sanches cegamente. O Sanches, sem essas pessoas, não vai a lugar nenhum. O problema é que o Sanches sabe que tem uma manada de pessoas que fazem o que ele quiser, só para evitar um fantasma que eles chamaram de extrema-direita, que vem para comer as crianças e acabar com o direito de matar os velhos de fome. Tem essas pessoas que, vão acabar tendo que sofrer as consequências de suas más decisões. Eu sempre digo que esse tipo de gente ainda não está enfrentando as consequências de suas más escolhas, mas seria justo se realmente as sofressem. No sentido de, se é esse o tipo de país que vocês querem, então aproveitem. É isso, não há mais o que dizer. E o que acontece? O que eu vejo como algo muito problemático é que, no final das contas, com a Europa no meio, eu acabo vendo isso pela perspectiva dos europeus. E é ótimo que eles acabem com a vida dos espanhóis, porque assim a gente controla eles o máximo possível. Sabe? Como se eles se destruíssem. O país vai depender mais de nós economicamente, aumentando nosso controle sobre eles e impedindo sua independência, prosperidade e soberania. Claro, ou seja, é ótimo, eu também. Como alemão, penso que logo eles virão pedir dinheiro e pagar os juros. Então dane-se. No fim do dia eu vejo isso, também mencionei em Cancel, que ainda falta muito sofrimento para que as pessoas percebam onde estamos. Os argentinos tiveram que passar anos e anos de kirchnerismo, anos e anos comendo merda. E ainda assim, tem gente que insiste em continuar tentando. Tem que continuar tentando as mesmas políticas de merda. As mesmas políticas de endividamento, as mesmas políticas de rede clientelista, as mesmas políticas de empresa pública totalmente deficitária. E no final do dia, Vitor, as pessoas vão ter que passar fome, ou seja, a Espanha, para sair desse ciclo nocivo de merda, vai ter que passar fome. Ou qual é a solução, qual é a saída, ou qual vai ser o ponto de inflexão em que as pessoas vão perceber que esse sistema é uma pocilga? Acredito que será muito difícil mudar essa situação, pois provavelmente teremos um governo de direita nas próximas eleições. É provável que façam uma limpeza superficial, com poucas mudanças, mas depois retornarão. Que governo? Seria esse, na sua opinião? Ou seja, na sua opinião. O que você acha que seria? Não, se tiver eleições daqui a um ano, qual você acha que seria o governo? Eu acho que um PP conjuntos, o Partido Nacionalista Vasco, e acho que talvez ainda entre a coalizão canária. Algum desses a mais, não sei quanto daria, mas assim como o que... Nem a pau, porque o PP está... negado. Mas pode com o Vox, serviria para eles. Espero que o Vox seja inteligente o suficiente para nunca entrar em um governo com o PP. Senão vão acabar. Por que você diz? Por que você acha que não é um bom movimento para o Vox? Porque se entrarem no governo, vão ser, digamos, envolvidos por tudo o que o PP não quiser fazer. E vai gerar uma situação parecida com a que aconteceu com o Podemos. Eles vão se ver pouco a pouco se desgastando. Eles serão usados como bode expiatório para jogar a culpa, e eu acho que isso não interessa para eles. Eu acho que se eu fosse eles, teria uma visão mais a longo prazo de realmente aspirar a ser o partido majoritário da direita. E trabalhar por esse projeto mantendo-se fiel às suas ideias e ao seu posicionamento, porque senão, mesmo que você tire Sanches,
Mas pra quê? Pra ser cúmplice de alguém que você sabe que não vai governar como você quer e que promove uma agenda que não é a sua. Eu prefiro uma visão mais a longo prazo de dizer, deixo para você, se quiser. Além disso, vou deixar você se expor. Você fará acordo com o Guntz e o Partido Nacionalista Vasco de qualquer maneira, buscando todas as formas possíveis. Eu entendo que o PP provavelmente usaria de forma propagandística que o Vox não quer tirar o Sanches, o que é uma simplificação exagerada, não acha? O Vox simplesmente não quer governar com você porque você não representa o que eles querem e você se reúne com os sindicalistas e depois vai para a Europa, de mãos dadas com todos eles. Se eles se dão bem, Genial. Feijó e Sanches, com certeza. eu acho que é o que eles deveriam fazer, mas não sei se é o que vão fazer. Você acha dessa frase? Bem, essa é a ambição que eu tenho. Eu digo que Feijó e o PP, de modo geral, são um partido pior que o Partido Socialista Obrero Espanhol. Por que eu acho isso, Victor? Porque o PP, ele possui todos os slogans do Partido Socialista Obrero Espanhol, a Agenda 2030 e o número de identificação pessoal são a mesma coisa, duas faces da mesma moeda, mas enganam uma massa gigantesca de eleitores, fazendo-os acreditar que são patriotas e zelam por seus interesses, fazendo uso. Acreditar que podem ser conservadores em certos tópicos. Em nada. Ou seja, acho que a função do PP é enganar as pessoas e nos manter nesse bipartidarismo que, no final das contas, todos vão na mesma direção. Vamos ver. Eu acho que é o consenso social-democrata, como eu chamo. O consenso social-democrata que existe na Europa entre dois partidos que estão na maioria. Agora, com a diferença dessa nova alt-right que entrou, que no final tem diferenças muito pequenas. Alguns mais progressistas, como costumam chamar, e outros mais conservadores, que nem sequer. É uma piada chamar o P de conservador. O que eu quero te dizer é que no final, dentro desse consenso, há uma tranquilidade no sistema, no qual existe um revezamento, no qual há uma sensação de democracia, mas na prática não são partidos que mudam muita coisa. O que existe em um país, eles não permitem que seja alterado. As eleições europeias são as mais importantes, pois te dão mais profundidade em termos de políticas e mais margem de manobra em muitas coisas. Atualmente, há pouca soberania nacional na prática, pois regulamentos da Europa são simplesmente ignorados. As suas leis. Você já viu o que acontece com a Polônia e a Hungria? Se eu não gostar do que o seu povo vota, eu te coloco sanções. E não Eles não gostaram dos resultados das eleições e as declararam nulas, ou seja, as anularam completamente. Você tem que entender que dentro da Europa há um consenso pelo qual não é viável nem sequer permitir que existam partidos que não sejam o que é o PP ou o Partido Socialista Obreiro Espanhol. Homólogo dentro, entre os membros, como maximíssimo, alguma pequena variação. Mas e os novos partidos oriundos da alt-right? Não se quer que eles cheguem ao poder nem que tenham capacidade de mudar nada. Porque eles rompem a ordem estabelecida dentro dos consensos social-democratas de como deve ser a Europa, e a Europa é uma máquina De explorar seus cidadãos. Tá. A União Europeia mantém cabides de emprego. O Parlamento Europeu está quase sempre vazio, com muita gente sem função. E veja só o que eu comentei outro dia. Também que a diferença entre o bloco europeu e os Estados Unidos ou a China é que o chinês e o americano, eles se sentem americanos e chineses lutando por seu país. O europeu é muito heterogêneo. Você tem espanhóis, franceses, um romeno, um italiano. Pode ter mais simpatia por um português, um italiano. Talvez o francês te irrite mais. O alemão está muito distante e você não se dá bem com ele. Mas você tem um bloco de culturas tão diferentes, com línguas tão diferentes, formas de ver o mundo tão diferentes dentro de um mesmo bloco. Com alguns burocratas em Bruxelas que decidem como gerir tudo isso, mas ali não tem ninguém que realmente sinta a Europa como se sente os Estados Unidos, entende? Em suma, há um grupo de funcionários designados para decidir como tudo isso é administrado. Mas eles não lutam pelos interesses da Europa como um bloco, ou seja, são um tipo de político. A facilidade de compra de eurodeputados ficou evidente com o Catergate e todas as polêmicas relacionadas. É normal, pois no fim são pessoas sem nenhum vínculo emocional com tudo isso. Você vai para Bruxelas e, no fim das contas, está lá votando em muitas coisas pelas quais realmente não sente que está fazendo algo pelo seu país. Você sempre enfrentará esse dilema, pensar no que é melhor para o seu país ou para o bloco europeu, que nem sempre coincide, entende? Não é o mesmo. Talvez não ocorra nos Estados Unidos da América e na China, porque lá é todos juntos ou ninguém junto. Então esse é um problema que não se resolve de maneira fácil. Porque você está tentando colocar no mesmo bloco político pessoas
com afiliações, sejam ideológicas, culturais ou de estilo de vida muito diferentes. Porque você nunca vai ver a vida da mesma forma que um dinamarquês, um português ou um sueco. Além disso, nossos interesses são os mesmos, mas de certa forma querem nos colocar no mesmo bloco político. Não é um bloco político, mas às vezes é mais, pois impõem leis vinculativas politicamente. Então, também para que você entenda um pouco, também essa referência, se já por si só. A nível nacional é difícil chegar ao problema de uma localidade e entender a natureza, talvez, dos problemas de certas comunidades autônomas. É por isso que a descentralização, se bem feita, poderia abordar esses problemas com mais autonomia, pois há um melhor conhecimento local. Imagina só, um burocrata em Bruxelas, o que ele vai saber sobre um bloco de países que tem problemas locais e particulares locais? É necessário tomar decisões abrangentes sem hesitar. Você é capaz de ter essa capacidade de descentralização tão ótima, sabe? Sim, e além disso, desde que a Espanha entrou na União Europeia, a única coisa que fizemos foi desmantelar nossa própria indústria, né? Acabamos com a indústria pesqueira. No passado, a Espanha produzia pilhas que duravam muitos dias, mas hoje não produzimos nada e somos totalmente dependentes. Você acha que a entrada na União Europeia prejudicou a Espanha? Olha, depende de como você vê. Talvez você nem tivesse escolha para fazer isso. Esse é o ponto. Talvez não havia outra decisão. Porque talvez se pense que muitas coisas acontecem porque os cidadãos votam, mas talvez simplesmente te disseram que tem que ser assim e disseram aos seus governantes que isso tem que acontecer. É essencial mobilizar a população para votar e legitimar as decisões, pois geralmente as coisas acontecem devido à determinação de alguém em posição de poder. Passo isso para o político da vez. Faça acontecer de forma que pareça democrático, pois muitas coisas acontecem assim. O que eu acho é que, vamos ver. Evidentemente, a Espanha perdeu certas questões em nível principalmente de soberania e em nível de indústrias, que eram muito prósperas naquele momento. A entrada na União Europeia trouxe outros benefícios, como ter uma moeda forte e estável. Mas é verdade que não, ou seja, no final os preços subiram muito mais do que deveriam ter subido. Na Espanha, a troca de moeda foi mal feita, resultando em uma perda substancial do poder aquisitivo. E o que eu acho sobre o que acontece com a Europa é que foi criada uma União Europeia que deveria ter permanecido apenas como uma união econômica. Como dizer, vamos lá, vamos comercializar livremente. E começaram a se envolver em questões estratégicas de cada país, em vez de cada um competir, entende? Eu tenho uma indústria automobilística incrível, assim como a Alemanha. Então que compitam ao invés de dividir os setores, como um ficar com o setor automobilístico e o outro com o turismo, entende? Seja o que for, acredito que esse acordo deveria ter sido feito para não permitir essa competição. Quiseram fazer com que cada pequeno país ficasse com certos setores nos quais eles são deixados. Para a Espanha, isso saiu muito mal. Sim, mas o problema é que, de certa forma, também deixamos um país onde a única saída de trabalho é no setor do turismo. Tudo em geral, turismo, serviços e afins e outros tipos de empresas não têm espaço aqui ou você não permite que tenham espaço. Muitas vezes parece que tudo está articulado dessa maneira. Não acho que você sente aqui o Pedro Sanches, depois sem nenhuma afiliação política, sem em particular, sem que ninguém saiba, e você conta isso pra ele e ele provavelmente vai te dar razão. O problema é quando existem incentivos perversos por trás. E você tem que fazer coisas que talvez precise fazer, porque tem que fazer, porque se comprometeu a fazer, e não tem outra opção a não ser fazer. Então você acaba criando narrativas e manipulando a realidade, que é justamente o que não nos permite entender bem como funcionam os políticos. No sentido de que as pessoas acham que os políticos são burros, que são ineptos, mas na verdade eles têm incentivos perversos. No sentido de, você acha que eles agem por liberdade ou fazem o que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso faria. Mas quando você realmente conhece o que acontece por trás da política, percebe que existem muitos outros mecanismos e pessoas com muito mais poder por trás dos políticos. Eles têm compromissos de seguir certos tipos de agendas que precisam cumprir e que eles têm que fazer obrigatoriamente. Por quê? Porque eles são vendidos e literalmente muitas vezes estão sendo chantageados e acabam fazendo uma coisa ou outra. Por isso, muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, ou seja, como pode ser que isso não possa acontecer? E aqui retorno brevemente ao tema da moradia. Por que algo tão simples não é compreendido? Se não é compreendido, é porque provavelmente alguém não tem interesse em aumentar a oferta. Vive bem, com oferta limitada e aluguéis muito caros. Aí está o ponto. Vitor, tem uma questão que me preocupa bastante, que é a polarização da sociedade. Homens contra mulheres por causa do feminismo. E há quem diga que a Red Pill também Está enfrentando
os velhos contra os jovens, as comunidades autônomas entre si, uma sociedade completamente dividida. Você acha que incentiva essa guerra geracional ou já te acusaram disso, pelo menos, né? Mas porque no final você tem que pegar esse argumento e dizer para os senhores mais velhos que tem um garoto querendo tirar a aposentadoria deles. É isso mesmo? Não tenho nada melhor para fazer além de tirar a aposentadoria de um senhor que contribuiu a vida toda. Tendem a demonizar e criar conflitos entre as pessoas. Porém, há muito tempo existe muita tensão social. Sempre disse que sobre as aposentadorias, não quero uma guerra entre gerações, mas sim evitá-la. Se nada for feito, é quando realmente acontecerá. Agora mesmo está sendo feito um alerta de cuidado de que isso pode acontecer. Cuidado, não sejam egoístas, deixem os jovens terem um novo sistema, senão isso vai chegar a um ponto sem retorno. E é aqui eu fico confuso. Então, é uma mensagem que eu acho que é clara, que não tem nenhum tipo de confronto da minha parte. Desejo que os idosos recebam sua aposentadoria em paz, mas que os jovens migrem para um novo sistema previdenciário. Isso acontece porque não votem no Partido Socialista Obrero Espanhol, por favor. Passa por aí. E que também comecem a demonstrar um certo desagrado com o sistema e a chamar para que os jovens possam ter um sistema melhor. Então, em relação a isso, eu acho que está claro. Depois, sobre a questão de homens e mulheres, bom, é o que eu já comentei alguma vez. No final, está vendo o pêndulo balançar. E os homens estão extravasando um pouco do ressentimento que tinham com as mulheres depois desse feminismo. Olha, vocês não sabem, mas isso está enchendo o saco. Durante 5 anos eu aguentei todo o ensino fundamental e o ensino médio engolindo toda essa merda. E as garotas me chamando de machista e machão, tendo que ficar calado e censurando minha opinião. Atualmente, muitos homens estão irritados, porém acredito que é possível alcançarmos um equilíbrio para evitar um nível de tensão entre eles. Agora que isso não leve as mulheres a mais tensão e que busquemos uma reconciliação, tentando restabelecer essa confiança, mas também precisamos que, de alguma forma, o poder político pare de criar mais distância entre nós. Em muitos casos, criar regras que perpetuam a desconfiança entre homens e mulheres dificulta as coisas. E não percebemos que os afetados somos todos e cada um de nós, realmente, totalmente. Vitor. Olha, eu realmente me considero um pouco um referencial dessa guerra contra o feminismo aqui na Espanha. Assim como você, bom, sem dúvida você é o líder da guerra contra as pensões. Eu também não tenho intenção de dividir homens e mulheres, mas você não acha que é preciso vencer certas narrativas? É preciso vencer essa batalha, é preciso impor, de certa forma, a realidade. A realidade é que o feminismo se encarregou de criar ou educar uma geração inteira de mulheres, com um ressentimento em relação aos homens por opressões que elas não sofreram. Foi incutido nas mulheres uma visão de mundo na qual os homens sempre foram privilegiados. Elas não sofreram nenhum tipo de opressão e nós estivemos ali justamente para oprimi-las, o que é um relato completamente tóxico, completamente falso. Então é preciso empunhar um pouco esse machado de guerra e dizer: eu quero a paz, eu quero a reconciliação. Porém, para que isso ocorra, é necessário superar certos relatos e vencer essa batalha cultural, assim como o relato das aposentadorias. É necessário derrotá-lo para evitar essa guerra geracional? Olha, sendo um advogado do diabo, também vejo isso acontecer comigo de uma perspectiva mais objetiva. Quer dizer, às vezes eu tenho formas de me comunicar que são muito hostis, ou muito intensas, por assim dizer. É verdade que do ponto de vista feminino, pode parecer chocante à primeira vista, mas depois de refletir, talvez faça sentido. Mas o que eu quero te dizer é que muitas vezes as formas fazem com que quem vê fique tipo: é que isso é demais, não sei o quê. E acho que muitas vezes o que pode acontecer com você, e que em muitos casos é assim mesmo, é que é hostil demais. Mas que no fim das contas eu acho que o que tem que evitar é o que você está comentando, de que é o feminismo, não criar agora um feminismo de homens. Exato, isso é inviável, isso... Não quero, mas aqui precisamos alcançar muitos garotos. Que talvez estejam magoados, que sofreram rejeição, que não se sentiram bem, ou que talvez tenham explodido. Nesta época do feminismo, é hora dos homens se reconciliarem e se unirem novamente. A parte difícil é essa. Ou seja, vamos deixar as briguinhas de lado, vamos buscar o bem comum e vamos entender que somos diferentes. Mulheres e homens têm seus problemas, e é necessário se reconciliar e se compreender. Evito afirmar que meus filhos são melhores que os alheios, pois isso é um comportamento comum. Ou seja, os homens têm um problema e já vem 500 mulheres dizer que não, os meus são melhores ou piores, sabe? É como se cada um tivesse seus problemas e fosse necessário cuidar dos problemas de todos. A partir da compreensão, acima de tudo, também acho que agora falta muita compreensão mútua nesse sentido. Também acho que as mulheres deveriam se esforçar mais para entender como funciona a mente de um homem. E o que um homem quer?
E o que um homem precisa? Porque você não pode ver o que os homens precisam a partir da perspectiva do que uma mulher acha que precisa. Isso é muito diferente, e eu acho que no final os homens não. Agora vem a parte do eu sei o que muitas mulheres vão dizer. Vocês não comunicam, né? Alguns realmente têm dificuldade em comunicar seus problemas, é verdade. Mas também tem outra parte, que muitas vezes as mulheres querem impor aos homens a sua visão e o seu projeto de vida. Sabe do que elas acham que deveria ser? Quando os homens não sentem da mesma forma, é necessário haver compreensão mútua, dizer: eu entendo o seu mundo, mas você também precisa entender o meu. E as minhas preocupações, e os meus medos, e a situação que talvez eu possa estar passando e não enfrentar de mais ou de menos, não sei o que. Acho que no final tudo isso só serve para dividir, e só tem políticos que lucram. E principalmente organizações que vivem muito melhor do que muitos imaginam, que lucram com o fato de haver pessoas em conflito. E o que a gente não percebe é que o que não estamos conseguindo é que existam casais estáveis, projetos de vida, famílias, e a base da sociedade está sendo destruída. E o que vamos conseguir são indivíduos isolados, indivíduos infelizes, indivíduos que não são capazes de ter um projeto de vida. Não conheço nenhuma pessoa que tenha formado uma família com a pessoa que ama e com a pessoa certa que não esteja feliz com esse projeto de vida. Se você escolheu mal o parceiro e teve azar, pode acabar tendo uma família ruim. Mas quem escolheu bem o seu parceiro e tem uma família bem organizada e bonita? Não existe ninguém, absolutamente ninguém, que diga que isso não vale a pena. Acredito que isso é o que sustenta uma sociedade, algo que estamos perdendo e que no fundo todos buscamos. E muitas vezes, muitas feministas, muitas radicais desse tipo rejeitam isso, muitas vezes porque também não tiveram uma boa experiência familiar. A referência delas dentro da família é algo ruim. E eu acho que no fundo elas querem impor ao resto da população essa visão traumática que puderam ter do ambiente familiar. Ou do que é um relacionamento normal, não um qualquer, mas um normal. Talvez por terem vivido uma situação familiar desagradável ou por terem tido uma relação negativa com os homens, o que também ocorre com as mulheres. Alguns homens têm relacionamentos ruins com mulheres, levando-os a se envolverem com uma garota, que acabou traindo-o com um amigo, independentemente do motivo. E acho que isso não devemos projetar isso. No final, por causa dos seus traumas, você tenta fazer com que os outros compartilhem da sua visão só porque passou por uma situação traumática. O que você tem que tentar é lidar com o seu trauma e entender que o resto do mundo que teve uma infância feliz, uma família feliz, não é o problema. O problema é que você precisa tratar o seu trauma e a sua visão distorcida. E entender que existe um mundo no qual você pode ter uma família, pode ser feliz. Seu marido não precisa te oprimir ou ser seu inimigo. Você não precisa disso. Por que acreditar que passar mais tempo no escritório é melhor do que passar mais tempo com sua família? Não querer passar tempo, dedicar tempo à sua família. É algo degradante quando é a coisa mais bonita que alguém pode fazer e a coisa mais digna que uma pessoa pode ter. Ao dizer eu cuido da minha família, seja homem ou mulher como homem, dizer eu sustento minha família, meus filhos, seja o que for. Como mulher, cuido dos meus filhos e lhes dou o melhor. E eles são meu pequeno projeto de vida. Entender tudo isso no final. Eu tenho consciência de que é difícil e que toda pessoa feminista que seguiu esse caminho voltar atrás. Quando você já está tão avançado nesse caminho, é complicado, porque implica dizer para si mesmo que errou, e é difícil conseguir consertar tudo isso. E eu sou um brinquedo quebrado no sentido de que fui literalmente instrumentalizado por um lobby. Veja, você não vai ver Pablo Iglesias e Irene Monteiro tendo uma família alternativa de coisas estranhas. Eles não têm uma família normal e têm muitos filhos, e veja como eles gostam disso, mas depois querem que você tenha outro projeto de vida. E eu acho que muitas vezes o que acontece é que quando você já escolheu um caminho, tem gente que inconscientemente, isso nem é consciente. O inconsciente dela impede que ela queira perceber a realidade, porque perceber a realidade é uma realidade complicada. Imagina ter que dizer para uma... Além disso, tem erros. Victor, desculpa por fazer um pequeno parêntese aqui que, como você bem disse, já não pode voltar atrás. Se há uma geração de pessoas, de mulheres e de homens com quem falo na Red Pill, por exemplo, e eu já sei que talvez a solução para eles já seja bastante complexa, um pouco mais para as gerações mais jovens entenderem que seus atos têm consequências. O feminismo disse para as mulheres que seus atos não têm consequências. A cultura de hoje também diz aos homens: aproveite, transe, beba. Você tem tempo para curtir? Sim, você tem. Evidentemente, eu acho que você gosta de aproveitar e eu também gosto de aproveitar quando é a hora.
Mas não deixamos de fazer o que temos que fazer. Eu acho. Que a sociedade hoje em dia quer resultados sem as consequências desses mesmos. Não literalmente. Ou seja, o que ela quer, acima de tudo, é ação, reação. Ação, reação. Ou seja, hoje em dia, se você é capaz de adiar os benefícios ou adiar, digamos, a recompensa, você vence o ex-poderoso. Você vence 90% da população, é fácil, pois a maioria não quer se sacrificar. Fizeram muita propaganda para tentar acabar com a meritocracia, para tentar fazer as pessoas se conformarem. E principalmente, vou compartilhar algo que tenho pensado bastante nos últimos podcasts. E também é como, até mesmo pela música, pelo cinema, pela propaganda. Como fizeram as pessoas normalizarem a miséria e romantizarem isso? No sentido de que, se você romantiza o bairro, romantiza a favela, romantiza tudo o que está ao redor, para conseguir chegar ao fim do mês, você está literalmente dizendo para as pessoas nessa situação que isso é muito digno e incrível. Isso é melhor do que ser um playboy bem-sucedido que tem tudo na vida. Que é melhor você estar no bairro, vivendo mal, se virando na vida. Melhor. Pessoa mais digna, mais humilde, mais. Toda essa mensagem Se dá na indústria, hip hop sobretudo. Hip hop e os Morat e outros hip hop, né? Mas se você é um jovem magrebino que está na Espanha e talvez sinta que seu único referencial é esse cara, você pode ser o que quiser. É um trapper que canta rap sobre essas coisas de drogas. O bairro, sair daqui, não sei quantos. Porém, ele não aspira a muito mais. Gostaria que tivessem melhores referências. Sabia que a mesma coisa acontece com os negros nos Estados Unidos? Exatamente igual. Ou seja, vou te dar um exemplo. Por que os asiáticos nos Estados Unidos têm tanto sucesso a nível profissional? A grande maioria, até superior à maioria. Sim, até a população americana. Por quê? Porque eles têm uma cultura familiar, uma cultura na qual não se envolvem com drogas, não entram em guetos, não entram em gangues, nem tiroteios, nem romantização. Coisa que com os negros, principalmente porque eles têm muita dificuldade de ter uma família estável, porque tem muitas famílias desestruturadas, abandono paterno principalmente. Isso também é incentivado pelo próprio estilo de vida, sabe? Aquele modo de vida de, vamos lá, cara, não sei o que, o gueto, o strip club, jogar dinheiro, essas coisas. É normal não ter uma família unida, mas vou te dizer uma coisa, Vitor. Esses movimentos. Por exemplo, a população negra em 1970 tinha uma família, tinha 70, uma pessoa negra, uma criança negra. Desculpa, você conhece o Ben Safiro? Ben Safiro apresentou uma estatística que me pareceu bastante reveladora, embora eu não tenha certeza da sua veracidade. Ele deu uma resposta forte aos ativistas do Black Lives Matter, muito importante. E ele dizia, em 1970, uma criança que nascia da população afro-americana tinha 70% mais chances de crescer com seu pai e sua mãe. Ou seja, em 1970, eles tinham uma estrutura melhor, a população afro-americana se saía muito melhor do que hoje em dia. Ou seja, a população afro-americana não prosperou, ela se degradou. É aí que entram os grupos de hip hop, como Snoop Dogg, no qual ser um G, ser um Blood, ser um Creep, ser um gangster, andar com a arma aqui, dizer I'm a killer, dizer I'm a shooter. Mas agora eu levo isso pra sociedade atual. Você não percebeu que esse mesmo lance a gente começou a ter também. Agora a gente começou a integrar também um crime. Nossa sociedade? Claro. E qual vai ser o resultado? O resultado é que os bairros ficarão cada vez mais perigosos. A criminalidade vai ser cada vez mais romantizada e, evidentemente, vai haver uma cultura de idolatria ao gangsterismo. Ilustrado? O que ocorre na Hispanoamérica com o narcotráfico e questões relacionadas. No final, você cria uma estrutura onde sua aspiração é ser narcotraficante, pois é ele quem manda. No bairro e dentro das hierarquias de poder, você entende que esse é o referencial, pois é literalmente isso, você romantiza tudo. No final, diante da falta de referências, veja só o tipo de referências que temos agora. Se promovem valores que são diretamente contra o desenvolvimento de uma pessoa, tudo leva à degradação ou levam ao consumismo absoluto. Esses anticapitalistas ainda vendem a ideia de que o consumismo é capitalista, mas na verdade o consumismo é keynesiano. Para aqueles que entendem de economia, sabem que o keynesianismo e suas políticas expansivas giram principalmente em torno do consumo. Isso é mais de esquerda do que capitalista? O capitalismo se concentra na poupança e no trabalho duro? Sim, totalmente. Capitalismo, poupança e trabalho duro. Isso é o básico do básico, não tem outra coisa. E o que acontece é que no final eles pegaram um espantalho do capitalismo e te vendem que você vive no capitalismo, quando literalmente não. Ou seja, que capitalismo nós temos? Os chineses têm mais capitalismo do que nós?
Se tivéssemos o capitalismo de Estado dos chineses aqui, eles têm um sistema que funciona muito bem, e é por isso que estão prosperando. Vitor, nós tivemos um podcast que você publicou nos seus stories por áudios. O tema da hispanidade e da esfera anglo-saxônica. Eu sou um hispanista convicto, mas também sou uma pessoa pragmática. Eu acredito no realismo político. E realmente eu não pretendo reunificar o Império Espanhol, isso não tem viabilidade. Na verdade, primeiro... Além disso, se quiser reunificar o Império Espanhol, nunca diga isso em público. Seria uma. Se não todas as pessoas... que investiu muito tempo, dinheiro e esforço para desintegrá-lo, vão se encarregar de te parar. Este é um exemplo de como eu sempre digo que a cultura cristã sempre acaba perdendo, frente aos protestantes ou contra os judeus. Você quis dizer os católicos, certo? Protestantes também são cristãos. Por que especificamente os cristãos? Porque o cristão católico não sabe jogar o jogo do poder, como jogam os judeus ou como jogam, por exemplo, os protestantes. Porque dentro da sua religião, o fato de ter um desenvolvimento profissional e ganhar dinheiro é algo bom. É estar com Deus e alinhado com o seu propósito. E esse é um erro que os católicos cometem, praticamente desde a Ilustração. Na Ilustração, se você reparar, há uma parte do mundo que abraça a ciência, que abraça o desenvolvimento e que abraça tudo isso. E a Espanha fica um pouco mais arraigada nessa visão católica, que não vamos dizer que impulsiona essa parte de ganhar dinheiro, de crescer, de desenvolvimento e tudo mais. E a gente fica ali um pouco preso. Então, eles se beneficiam de jogar esse jogo e até lucram com isso, por assim dizer. E você vai sempre com aquela cara de coitadinho de não pode se beneficiar, não sei o quê. Se você não joga o jogo do poder, ninguém vai te dar, vão tirar de você. Esse é o ponto. Eu falo isso com alguns padres, da luta, mas na verdade não é que você sujasse as mãos deles. Como você quer conquistar o poder? Acha que vão simplesmente entregá-lo a você? Você acha que o diabo se vence com boas palavras? Acredito que é preciso lutar por isso. Não vejo outra forma. E eu acho que muitas vezes, como falamos, que há muitos judeus com muito poder em muitos âmbitos. É porque eles querem jogar esse jogo do poder e nós não temos coragem de jogar. É como? Vamos jogar se você não quer disputar. O problema é que quando você tem um incentivo religioso que te leva a isso, pois é normal. Quem dera nós tivéssemos uma forma de pensar em certas questões desse jeito que nos permitisse lutar. Porque senão, como é que você vai lutar? Tem uma coisa que me incomoda muito na visão atual de muitos cristãos católicos que, por exemplo, são do Partido Popular, que tem essa visão de Cristo. Hippie! Que Cristo veio ao mundo só com paz, amor, ressuscitou, galera, deixem suas riquezas. Tem gente que diz que Cristo era um progressista, mas o catolicismo e Cristo, ele mesmo disse que trouxe a espada. Vou explicar. No passado, o catolicismo conseguia se unir. Todas as cidades livres da Itália, todo o Império Espanhol, todas as grandes potências cristãs católicas se unificaram para combater o Império Otomano em Lepanto. Ou seja, o catolicismo é combativo quando precisa ser. Eu não tenho essa visão do Jesus Cristo hippie que muitas pessoas têm hoje em dia. Cristo deixou normas claras. Não há dúvida em sua moralidade, não há dúvida em... Por outro lado, hoje... Atualmente, há muito católico muito relativista. E isso me incomoda muito. Por que a igreja se degradou a esse nível? O protestante. Disseram a ele que não é relativista. Não é relativista. Olha, acontece exatamente o mesmo que te falei sobre a China e sobre os Estados Unidos. Todos cobram livre comércio dos Estados Unidos da América, mas ninguém exige o mesmo da China. O cristianismo é alvo constante de críticas e discussões, diferentemente de outras religiões como o islamismo e o catolicismo, que raramente são questionadas. Por quê? Porque se sabe que foi ele quem teve o poder durante grande parte da história recente. E então se vai atacar sistematicamente essa estrutura de poder. O que acontece? No final, os muçulmanos estão unidos. Se você tentar desrespeitar qualquer aspecto da religião muçulmana, eles se unem. Você verá que todos estão juntos e unidos. Até mesmo os progressistas, que são a quinta coluna, se juntam a eles. Porque suas visões políticas importam mais para eles do que suas raízes e seu apego. Sim, por exemplo... Um progressista. Desculpa, Vitor, mas... Paradoxo do progressista é celebrar a Semana Santa. O mal negativo deveria ser eliminado. Estamos no século 21 depois de Cristo para seu conhecimento. Em contrapartida, Ramadã Mubarak, amigos, Ramadã Mubarak, eu vou respeitar a religião de fora, que hoje em dia, desculpa, isso os muçulmanos sabem, é muito mais rígida, muito mais patriarcal e muito menos inclusiva, e não acreditam em gênero fluido. Mas vocês a respeitam. O que vem de fora é exaltado com tapete vermelho, enquanto o que é nosso é desprezado.
Por quê? Por que são assim? Por que são tão? Você acha que é por causa da falta de memória RAM que comentávamos antes? Não acho que sejam assim, mas no final, estamos falando de pessoas que colocam sua agenda política e de poder acima de tudo. Os políticos não têm vínculo com o resto da população. Eles se importam mais em ganhar votos do que em ajudar ou prejudicar o povo. Porque se você agora se torna cristão, está dando certos sinais, ou seja, está se colocando do lado do que tradicionalmente não era o seu. Estamos falando de indivíduos que, em certo ponto, cometeram estupro de freiras e assassinato de padres. É evidente que você não ficará desse lado. É um lado da história que geralmente não é ensinado, mas deveria ser. Os horrores de ambos os lados são um problema muito grave. Victor. O problema é que quando todo o setor cultural é subsidiado e depende do governo, ninguém ensina os horrores do Partido Socialista Obreiro Espanhol, que é um partido criminoso, é um partido que tem uma história criminosa, e isso não é nenhum tipo de mentira. Ou seja, olhem a história do Partido Socialista Obreiro Espanhol, um partido que matou e planejou a morte de opositores. Mas o grande causador da Guerra Civil Espanhola é o Partido Socialista Operário Espanhol, e Largo Caballero disse: tomaremos o poder pelas urnas ou tomaremos o poder pelas armas. Essa parte da história as pessoas desconhecem, o que me intriga bastante, pois as pessoas têm uma visão de estávamos todos juntos, pelados, de mãos dadas, cantando músicas para a democracia socialista da Segunda República, e de repente um cara baixinho chamado Francisco Franco Bahamonde decidiu romper nossa harmonia e nossa irmandade do nada. As pessoas acreditam que a origem da Guerra Civil foi essa? Mas por que isso aconteceu? Porque você tem uma direita que recusou travar a batalha cultural. Assumiu que seu papel é apenas administrar, não causar alvoroço e aprovar todas as ações do Partido Socialista Obreiro Espanhol. Mas, por exemplo, Mariano Rajoy. Por isso eu digo que o PP tem grande parte da culpa. Eu também não estou dizendo que vamos exaltar o levante, mas vai lá, ensina o que aconteceu. As causas, por que houve esse levante, não é? Essa sublevação, não? Por que os republicanos perderam a guerra? Com toda a indústria atual, você consegue imaginar uma guerra civil na Espanha nos dias de hoje? E um lado tem Bilbao, Madrid, Barcelona, Valência e Sevilha, que são, pode-se dizer que são as grandes cidades da Espanha, onde está quase toda a indústria do país, e vão para esse lado, perdem a guerra. Por quê? Não faz sentido? Eles tinham a frota, né, a marinha, mais homens e tudo, não se ensina nem a origem da guerra, nem se ensina a guerra em si, não se ensina nada. São apenas essas pessoas extremamente más que vieram nos prejudicar, nós que somos extremamente bons. Sim, sim. Total. E que no final acabam. Isso é o que se diz muitas vezes. Se te enganam com o que aconteceu na semana passada, imagina o que aconteceu lá. Essa é uma grande frase que eu gostei muito, que você disse outro dia. 60 anos, hein? E o que aconteceu há 400 anos? Não é verdade, é verdade. Ou seja, podem te contar o que quiserem e no final manipulam a história do jeito que quiserem. E, evidentemente, é isso que acabam fazendo. É que é como tudo. Eu sempre tento renegar tanto disso. Frequentemente se conclui que há alguém muito mal contra alguém muito bom. Mas creio que no mundo as coisas não são assim. Existem interesses distintos de cada lado, e tudo depende de como a ideia é transmitida e vendida. Ou seja, não acho que exista um cara malvado, que adore ser mal e que adore fazer coisas ruins. Mas no final, talvez estejam demonizando essa pessoa. Porque você está do outro lado e tem que defender os interesses desse lado. Para que você aceite melhor, como nos filmes da infância, é preciso ter um vilão muito malvado para você exclamar: nossa, como esse cara é mau. No final, a política é um jogo de interesses de todos os lados, é um tabuleiro de xadrez com narrativa e propaganda. Mas eu acho que cair em tantas simplificações, quer dizer, eu também não considero que o Partido Socialista Obreiro Espanhol represente o mal absoluto, só entendo que eles jogam suas dinâmicas de poder de forma mesquinha. Eles manipulam a realidade e a narrativa porque têm ideias ruins e precisam disso para ganhar, assim como eu faria se tivesse ideias ruins. Quer dizer, se você tem que competir em igualdade de condições, com ideias boas e ideias ruins, ou com ideias ruins, ou manipular a realidade, então os resultados você nunca ganha. Compreendo a situação deles, não concordo, mas não os considero pessoas más sem motivo. Mas eu entendo que a maioria da população que vota no Partido Socialista Obreiro Espanhol vive em uma bolha. É que o fascismo, não sei o que é, Franco, não sei quantos, mas eles nem têm consciência do que votam, nem nada do tipo, mas o político sabe muito bem o que está fazendo. Eu sei porque eles fazem isso. Querem manter o poder e são absolutamente mesquinhos. Claro, isso não... é culpa deles. Não. A única coisa é que eu tento tirar a narrativa do vilão malvado. A narrativa do vilão malvado. Não é questão de como você encara e como você vê. No final, o problema é que você tem uma população que tem mais medo de um fantasma
que supostamente vai trazer a Espanha de volta ao passado. Se você olhar para o passado recente, a verdade é que às vezes parece melhor do que o futuro. Então não sei até que ponto isso é ruim em comparação com a situação atual. É como, sei lá, você já está há mais de, sei lá, mais de 20 anos praticamente. Sim, bom, vai ser em breve, 20 anos, praticamente desde 2008. Que o país não se levanta, não sei. Talvez seja preciso mudar as coisas. Talvez seja preciso fazer outra coisa, talvez. Tem que se dar conta de que isso não é transitório, né? Que não vai acabar em um ano ou dois. Mas que se você não fizer nada, é um mal. endêmico, intrínseco ao sistema. Victor, quero lhe fazer uma pergunta muito importante. Nós vivemos em uma sociedade e em um sistema que tem todas as grandes indústrias trabalhando, ou parece que tem todas as grandes indústrias trabalhando para o mal. Hollywood? Promovendo relacionamentos ruins, promovendo... Se você reparar, todos os filmes românticos têm uma traição da mulher. Se você reparar, veja, O Diário de uma Paixão, Titanic, os grandes filmes românticos têm uma traição feminina. A indústria da música, como estávamos mencionando anteriormente, está focada no gangsterismo, nas armas, em fazer as pessoas se matarem entre si e em idolatrar esse estilo de vida. Temos os meios de comunicação conspirando com os estados para nos dar informações falsas e para que, por exemplo, façamos coisas como em 2022. Não quero que censurem esse podcast, mas você sabe do que estou falando? Vacinas e tais. E você, até que ponto acha que isso é só por dinheiro? Ou, por outro lado, você consegue acreditar que isso já é algo mais metafísico, algo mais espiritual? Eles querem nos afastar de até que ponto? Isso é uma guerra pelas nossas almas? Acredito que existem pessoas que têm uma crença espiritual, mas não é a espiritualidade que nós acreditamos, e sim dentro do ocultismo e tudo isso. E acho que não é nada que ninguém saiba, ou seja, eu acho que sim. Que existem pessoas que acreditam em outras coisas que não são boas e que são ruins e que precisam fazer certas coisas ruins, para que isso lhes traga um benefício profissional. E isso existe evidentemente, mas também tem a questão do dinheiro. No final, sempre questiono, qual a razão das guerras? Por que as crises são provocadas? Por que se buscam os momentos de destruição? Porque é onde mais dinheiro se pode ganhar. Sabe, se você já sabe que algo vai acontecer, você se previne, provoca a crise, tudo desmorona e então se dedica a comprar barato e reconstruir. É aí que está o grande lucro, não está em pegar um sistema que já está... Em resumo, o crescimento pode ser significativo, mesmo em um mercado praticamente consolidado e com expansão limitada. O grande crescimento ocorre quando se reconstrói um país devastado pela guerra, praticamente do zero. Então, dentro desse processo de criação e destruição, é como um mercado, subidas e descidas, subidas e descidas. Sabe como você vai vendendo lá em cima, quando já está tudo consolidado, provoca um conflito para baixo e começa a construir de novo. Então é aí que estão os grandes lucros. Mas sim, há um aspecto espiritual aqui, sem dúvida. Porque no final você tem ali muita gente muito empenhada em, não sei, na simbologia em que as coisas sejam de certa maneira. Mas bem, você também tem o outro lado. Acima de tudo, o que se tenta fazer as pessoas entenderem é que reneguem de acreditar em algo, sabe? Porque no final, acho que o fato de você acreditar que pode existir um Deus ou alguém assim também te dá uma certa humildade, sabe? Te dá uma certa... É como se você encarasse as coisas de outra forma, não se achando seu próprio Deus, mas sim como se fosse o quê? Você não está sozinho, tem algo a mais, tem um Senhor na sua vida, tem uma aspiração, tem mais, tem um plano. Vai ter gente que vai dizer, bom, vocês estão tentando, tem uma coisa muito boa, de acreditar em Deus. Victor, não sei se para você, que também te dá como que um certo senso de resiliência, de tolerância. Mesmo quando as coisas não saem como planejado ou diante de grandes traumas. Quanto mais religioso é um país, isso eu notei. Na Venezuela conheci um cara que literalmente tinha matado o próprio irmão a tiros assim que cheguei para comer. Ele era super católico, super crente, e ele me dizia, tudo está nas mãos de Deus, eu não me preocupo, eu sei que tudo vai dar certo. Nora ficava em um estado de contemplação absoluta diante do que ia acontecendo em sua vida. Ela se movia. Mas esse estado de Deus pode tudo com Deus. Eu sou uma pessoa forte, Deus me dá força. Evitava o desmoronamento, algo que pode ser extrapolado para muitas partes do mundo. As pessoas vivem em condições inimagináveis para os padrões atuais. Pense, meu amigo, pense que o pior dos seus dias seria uma bênção para 99% das pessoas do mundo. Totalmente te dá poder
Então é isso, pessoal. Fiquem com essa reflexão em mente. Vamos terminar com um tema, na verdade, uma questão que me interessa conversar com você, Victor. Além dos seus múltiplos negócios, você começou no fitness e continuou sendo um divulgador de mais conteúdo econômico, em resumo. E você fugiu da Espanha para Andorra, onde montou a Hacks? Ou ela já estava montada na Espanha? Ainda não existia, foi montada em Andorra. Agora você não tem mais só o Andorra Economic Forum. Vai estrear o Madrid Economic Forum com personalidades. Olha só, que elenco você conseguiu reunir? De fato, é um grande desafio para os Andorra Economy Forum. Eram 1000 pessoinhas, o que não é ruim, mas estamos falando de 11.000 pessoas. Vista Alegre 2 dias, e temos um cartaz da Virgem. Temos Miguel Ancho Barros, Mário Conde, Ivan Espinosa de Los Monteiros, Daniel Lacalle, Juan Ramon Raios, temos Tamames, também temos Iker Jimenez, temos Samuel Vasques, Martim Barçaves, temos de tudo, até esqueço quem mais temos. Acho que é uma boa oportunidade para travar a batalha cultural e realmente fazer força. Essa iniciativa não vem de partidos políticos ou qualquer outro lugar. É a sociedade civil que decide fazer um evento aqui com a nossa coragem, que vai nos custar bastante dinheiro e que acreditamos que é importante. Porque já em Andorra esse tipo de fórum dava o que falar. Queríamos fazer isso no centro e no coração da Espanha, para causar mais impacto e repercussão. Estou muito animado para que tenha repercussão e que as pessoas saiam entusiasmadas. De lá, notando que há mais pessoas do que pensam desejando mudanças. E acima de tudo, que travemos essa batalha para que desde o poder político eles vejam de verdade. Há certas ideias que têm muita adesão, que são capazes de lotar o Vista Alegre, e que estão começando a ganhar uma narrativa, porque isso vai pressionar os políticos a dizer, poxa, talvez o que eles estão dizendo nos interesse. Vitor, muito obrigado, muito mesmo. Obrigado pelo convite. Acho que tivemos um podcast sensacional, o segundo foi bom também. Esse sim é melhor. Senhores, Obrigado, Deus quis assim por algum motivo, tá bom? este foi um podcast melhor? De fato, este podcast superou o primeiro que foi excluído. Nada, senhores. Para ver a entrevista exclusiva da sessão exclusiva do Clube Red Pill 3.0, o link está abaixo. Nos vemos no próximo episódio. E quem quiser entrar na comunidade para aproveitar esses espaços exclusivos, link abaixo. Até a próxima. Um abraço a todos.